Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Futebol Interior aqui no canal 8 da NET Campinas e também através das redes sociais. Eu faço um convite mais uma vez para você que está nos acompanhando. Divulgue o nosso programa ou dê um likezinho lá nas redes sociais, divulgue para os seus amigos, para os seus parceiros. Fale que tem um novo programa no canal da NET, canal 8 da NET em Campinas, um programa com os principais debatedores esportivos de Campinas e também do Brasil. Eu convido você sempre a estar participando conosco através do site e também através das redes sociais do Futebol Interior. E acompanhe o maior portal com conteúdo esportivo da América Latina, o portal Futebol Interior. Aliás, portal Futebol Interior que acaba de ser premiado pela Comscore, um dos 3 maiores conteúdos esportivos do mundo. Então, parabéns ao portal Futebol Interior, já parabenizado, né, agraciado com o mérito da Comscore como um dos maiores conteúdos esportivos do mundo. Então, parabéns, um trabalho que já dura praticamente 20 anos, através de todos os profissionais que trabalham e que também prestam serviços para o futebol interior. Parabéns a mais esta conquista desse brilhante portal com conteúdo esportivo. E hoje, fazendo um trabalho nessa quinta-feira, deixa eu apresentar meus convidados. Jaércio Barbosa, jornalista também, experiente, o Jaércio que vai nos ajudar a fazer o programa de hoje. Boa noite, Jaércio. Alô, gente do Brasil, um grande abraço. Abraço, Guina Paiva. A pessoa que você vai apresentar daqui a pouco tem uma história familiar muito importante. Conheci o pai dele, o Vanderlei, e lembro-me perfeitamente que um jogo nós fizemos com a Rainha Elizabeth, no estado do Maracanã. Estava o Pereira Neto, estava o Dirceu José e eu estava como repórter. E ele fazia caravana. Então o Vanderlei, ele programou uma caravana para o Rio de Janeiro e nós aproveitamos o embalo e fomos junto com a caravana do Vanderlei. Uma coisa fantástica, extraordinária, que deixa na memória grandes recordações do passado desse moço que foi o pai desse rapaz que você vai apresentar agora. Com certeza, Jaércio. Já que você tocou no assunto, vamos apresentá-lo, que é um dos mais brilhantes jornalistas do interior do estado de São Paulo e do Brasil também, Claudinei Corsi, que está aqui com a gente hoje. Vamos falar de derby, muito sobre derby. Aliás, quinta-feira, já às vésperas, tem gente que está roendo as unhas aqui em Campinas. O derby acirrado. Vamos falar da decisão da Polícia Militar em vetar a abertura dos portões para que os torcedores pudessem acompanhar os treinamentos, né, o treinamento apronto, o treinamento final, tanto de Ponte quanto de Guarani. As duas equipes queriam fazer, há uma rivalidade muito grande, mas por determinação da polícia. A polícia teve que entrar nesse assunto, até porque ela não consegue garantir a integridade física e também dar todo o aparato necessário para que essas duas torcidas vá até os seus estádios. Para fazer isso, necessitaria de um grande contingente de profissionais e isso depois atrapalharia também a prestação de serviço da população. Então, para que não ocorra esse tipo de situação, vetou-se essa situação. Lógico, o Corinthians em São Paulo faz, mas o aparato policial lá é muito grande e você não precisa disso. Lá as torcidas não se confrontam. Aqui, como é uma cidade um pouco menor, há um confronto e o histórico de confrontos dos torcedores está acirrando a cada ano. Essa semana nós tivemos muitos confrontos entre torcedores, então, por determinação da Polícia Militar, vetou-se a abertura dos portões para que os torcedores pudessem acompanhar esses coletivos a pronto. Para mim, uma decisão correta, a gente vai entrar no mérito do assunto quando nós estivermos falando de derby. Mas agora a apresentação desse que é um brilhante jornalista, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui com a gente. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite, Guina Paiva, boa noite, meu grande amigo Jaércio, né? Relembrando aqui as décadas de 70, 80, né, Jaércio? E falando do meu pai, realmente a gente, naquela época, fazia muitas excursões, né? Com o Guarani, inclusive pela Libertadores, quando foi campeão em 78. E normalmente o pessoal da imprensa acompanhava essas excursões e estavam sempre junto com a gente, né? Tanto Educadora, na época, como Cultura, Brasil. Enfim, um grande prazer encontrar Jaércio Barbosa aqui, me remete a tempos passados que a gente gostava muito de fazer. E um prazer a gente estar aqui falando de futebol, mais especificamente de derby, né, Guina? E a gente que já está lá na Rádio Futebol Interior, com os irmãos Corsato, sempre trabalhando,
É um prazer a gente estar aqui hoje para falar nessa quinta-feira, antevéspera do derby campineiro, que eu já digo aqui de antemão, acho um absurdo fazer um derby à noite. Sempre é muito complicado, se está dizendo, é questão de policiamento. Poderiam colocar à tarde, mas não adianta, né? A televisão manda nos horários. E o derby vai acontecer, então, no sábado à noite. O que se torna sempre mais complicado você fazer dar uma segurança, fazer um policiamento. Mas vamos lá, torcendo, né? Como é torcida única, a gente vai torcendo para que as coisas, desta vez, seja realmente derby da paz, né, Guina? Tomara que sim. Tomara. Ô, Guina, Oi. que você aprontou comigo não é brincadeira, não. É. Porque você vê bem, rapaz. O cidadão chegou perto de mim e falou, rapaz, a televisão te ressuscitou. Eu falei, olha, peraí, ó. Você tá vendo? Eu nunca morri, ó. Então. Eu vivi 35 anos em Brasília, uma cidade que eu amo, gosto muito da capital brasileira. Aquilo que falam de Brasília, porque não tem nada a ver, o brasileiro tem nada a ver com isso. Vivi 35, graças a Deus, Brasília me deu o que tem hoje, me deu também 3 filhos notáveis, um falecido e 2 estão aí, e duas estão aí. Então, a gente fica muito feliz quando o povo olha e fala, olha, o Jaércio está aí. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. E muito vivo ainda, né, Jair? Muito obrigado aí Bem vivo, né? a todos vocês que prestigiam esse nosso trabalho. Que legal, que legal. Isso é bom. É bom que a nossa função também é essa. Eu que sou vice-presidente da ACEISP, que é a associação e cujo qual o Jaércio também é membro da ACEISP, faz parte do quadro diretivo. Nossa função é essa, é resgatar os profissionais que trabalham e que militam no futebol, na crônica esportiva, não só daqui, do interior e também do Brasil. Essa é a nossa função. E, principalmente, trabalhar em prol do cronista esportivo. Porque tem muitos cronistas esportivos que, infelizmente, hoje não são reconhecidos, mas que na década de 70, de 80 e de 90 foram referências. Mas hoje, infelizmente, que essa juventude não conhece ou não dá o devido respeito a esses profissionais, muitos profissionais estão aí abandonados, infelizmente. Então, nossa função também é essa, resgatar e trazer de volta, né? Muito bem lembrada essa sua colocação aí, porque o que eu tenho notado é que o pessoal está vendo uma era de Brasil de Oliveira para cá. Verdade. Mas não vê uma era de um Eliseu de Oliveira Gouveia, sim, de um Bob Sérgio, de um Lombardi Neto, ninguém nunca de um ouviu Pereira falar. Neto, de um José Sidney, de um Dirceu José. Pouco se fala também de Sérgio José Salvucci. A molecada de hoje não ouviu falar, não sabe nem quem é. Exatamente. Então, garanto para você que tem muita gente que está assistindo, que está torcendo o nariz. Nossa, quem será? É verdade. Mas não sabe a referência que foram. E, inclusive, tem um detalhe. Naquela época, Guina, a Rádio Educadora, não é porque eu trabalhei nela, não, era líder de audiência. Claro. E essa liderança, ela veio puxando. Então, se hoje tem determinadas emissoras aí que são líderes aí, que falam que são líderes, coisa e tal, graças ao trabalho do passado. Porque se não tiver uma boa, vamos dizer assim, uma boa raiz, lógico, pode ter certeza que não vai dar bons frutos. Sem dúvida. Então é por isso que hoje continua tudo, vamos dizer assim, no auge, como era no passado. Essa que é a grande realidade. E aliás, né, Guina, dentro disso ainda que o Jaércio está abordando, a questão do rádio, né? Sim. Quantas e quantas vezes já decretaram a morte do rádio, né? Com a chegada da internet, com a chegada do Instagram, digitalização e tudo mais. Não vai morrer nunca. E o rádio está aí, firme e forte. É, verdade. Então, para nós que militamos agora, digamos, num outro segmento que é o web rádio, porque hoje o torcedor vai para o estádio com o seu celular, o smartphone, isso. Hoje é tudo. Virou, né? moda, né? Virou moda, hoje, quem não tudo, tem hoje está desconectado. Claudinei, quando você está na rua, quando você vai no banheiro, você leva a televisão? Não leva. Não. Nem o computador. Nem o rádio, você leva o celular. Não leva. Você leva o rádio. Então, você dedicar atenção. E o rádio você pode fazer fazendo qualquer outra coisa ouvindo o rádio. Né? Em todos aliás, os setores. Aproveitando, Guina, mandar um grande abraço aqui para um grande amigo nosso, que eu sei que é amigo seu também, que curte também a TV Futebol Interior, que curte o nosso trabalho lá, Maércio Ramos. Pô, Morcegão. Morcegão. Aliás, Ramos. Depois você me passa o contato do Morcegão, dele. Que eu quero o Morcegão aqui também. Esse é sensacional. Um dos ícones. Da crônica esportiva sem dúvida, brasileira. Maércio Ramos, um abraço. Fantástico.
está trabalhando aí agora com eventos, né? Que legal, e sempre curte, ou através da própria internet, do Face. Eu tenho um programa aqui também no Canal 8 da NET, né? Que ele também acompanha. Mas um grande abraço ao Morcegão, que está, como você disse, fazendo muita falta. Poxa vida. Né? Aliás, eu vou fazer um convite para o Morcegão vir trabalhar comigo aqui. Esse é um dos meus parceiros aqui na televisão também nesse programa. Rapaz, olha, eu estava verificando o quanto tempo faz que eu não vejo um derby na loteca. Daqui a pouco eu vou orientar o jogo da loteca, que é o jogo Guarani Ponte Preta, jogo 4, está tanto na Lotogol como na loteca. E atenção, você que jogou na Lotogol, o prêmio acumulou, viu? E vai pagar 100 mil no próximo final de semana. Só isso? É que a Lotogol paga pouco. A Lotogol, não serve nem para... Minhas dívidas estão mais do que isso, não vou conseguir pagar. Mas a loteca vai pagar 1 milhão. Aí sim. Aí resolve o problema. Então a previsão. Agora, veja bem, também 4-0 para o Cruzeiro. 2-1 para o Independiente diante do Corinthians. É difícil ganhar mesmo. O da Ponte foi normal, porque quem joga na Lotogol normalmente cerca até 2-2. Vai 0-0, 1-1, 0-1, 1-0, 1-2, 2-1 e 2-2. Cercando isso daí, acertou o jogo da Ponte. Mas errou o Cruzeiro. Que aí a matemática não deu resultado, não. Então, foi muito complicado. Então, por isso que o prêmio vai para 100 mil nesse final de semana da Lotogol. Não, tranquilo. Depois a gente vai falar muito sobre isso também. Vamos abrir o quadro de hoje, até porque nós temos muito assunto, né? Muitos assuntos a serem tratados, principalmente sobre derby. Hoje é quinta-feira. Aliás, por ser quinta, eu convido vocês que estão nos assistindo. Né? Acabou o nosso programa, dá uma corridinha no Dadá. Hoje nós estaremos fazendo um programa de rádio ao vivo lá no Dadá, para todo o Brasil, pela web rádio. Você de todo o Brasil pode acompanhar com muitos ex-craques que jogaram no Guarani, também na Ponte Preta. O Claudinei, infelizmente, não vai poder estar lá hoje, né, Claudinei? Hoje a gente está escalado para o derby, né? No sábado, né? Eu já não vou fazer o derby, preciso ir embora para casa, ver os filhos. Os irmãos Corsatos já deram uma folguinha para a gente bom. Já ficar concentrado para o derby. Para o derby, verdade. Mas estarei lá, todo o pessoal da rádio também estará lá, nós estaremos fazendo um grande evento hoje lá no Dadá, então você quiser acompanhar, né, quiser nos prestigiar, vá até no Dadá comer aquela pizza maravilhosa, paga a conta para nós também, né? Pelo amor de Deus, faz isso, tira o escorpião do bolso e paga pelo menos uma brejinha pra gente lá, não vai fazer falta. Aliás, ficar fora da pizza lá, da picanha e de tudo mais, é duro, né? Meu Deus. É duro. Então, você podia ir pelo menos fazer essa boquinha lá. Quem sabe eu dou uma passadinha lá para assistir o programa. É verdade. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem nós tivemos Ponte Preta 0, Flamengo 1. O Flamengo veio com um time praticamente misto quente, e a molecada acabou resolvendo. Por mais que a Ponte tivesse tido muita chance de fazer o gol, a diferença técnica dos dois times, a Ponte com time titularíssimo e o Flamengo com time misto, ainda é muito grande, Claudinei. É verdade, mas eu, sinceramente, depois da derrota para o Londrina, eu esperava que a Ponte conseguisse um resultado de vitória contra o Flamengo. Eu também achei. Né? E aí fica aquela dúvida, né? Desde o começo a gente discutiu lá na Web Rádio o que era melhor para o derby. Se a Ponte Preta jogando seguidamente e com jogos, não tanto do Londrina, digamos assim, porque não era um jogo tão decisivo, mas o do Flamengo sim. Claro. Porque, logicamente, a Ponte deveria ter feito um placar melhor para o jogo de volta. E está envolvido uma grana aí, né? Que eu sei que o Gerson não gosta, mas está envolvido uma grana boa. Agora, a Ponte Preta, eu esperava um resultado melhor. Eu esperava que ela pudesse fazer o resultado aqui para depois jogar mais tranquila no Rio de Janeiro, porque lá o jogo vai ser complicado. Vai, com certeza vai entrar com o time titular. Lógico, o Flamengo, e só o ceifador ali, que foi quem acabou anotando o gol do Flamengo ontem, e você me dizia, tem off, não tive a oportunidade de ver o jogo, porque estava justamente vendo o jogo do Corinthians, mas, como você me disse, a Ponte teve bons momentos. E perdeu um gol assim que não poderia ter perdido. E aí é que não pode, é que você precisa de jogadores para decidir. Sem dúvida. Né? É o que está faltando para a Ponte. Eu aqui, não vou, quando a gente chegar no derby aí, nas probabilidades, não vou ficar em cima do muro, não. Eu também acho que não deve ficar. Eu entendo que o momento é melhor do Guarani. Sem dúvida. O que não quer dizer que o Guarani vai sair vencedor, porque a gente tem até aqui na história dos derbys muitas histórias, né, que o melhor perdeu, o pior venceu, enfim, mas momento por momento é o Guarani. Mas eu esperava um pouco mais da Ponte ontem contra o Flamengo, justamente por causa do time misto. Aí entra aquele velho chavão, a camisa pesa. Pode ser isso. Flamengo é Flamengo, Corinthians é Corinthians, gente. Não adianta a gente
vai navegando, vai indo, vai chegar um momento que não dá mesmo. A gente tem que reconhecer isso. Você falou em dinheiro? Nos prêmios, né? Conforme você vai passando de fase, né? Você tem um prêmio maior, vai aumentando. Só que vocês estão... vejo todo mundo falar, a premiação é tanto. Tudo bem, mas precisa ver quanto está levando de cacetada também desses jogos que estão aí, de portões fechados aí, que representa prejuízo. Será que vai dar para cobrir os prejuízos aí? Mas, Jair, hoje em dia, torcedor... Está todo mundo vendo aquilo que entra, não está vendo aquilo que sai. Mas o torcedor em estádio hoje não significa mais verba, não significa mais manutenção de clube. Hoje em dia a torcida, cada jogo que a Ponte faz, que o Guarani faz aí, é 40, 50 mil de prejuízo. Não paga luz, não paga... Ontem foram 9.500 torcedores. Então. Teve muita gente ontem. Pois é, mas não faz. E a publicidade que pode ser vendida para esse jogo? Então, aí sim, Gerson, aí exatamente. Por exemplo, o torcedor camisa 10 na Ponte, o torcedor campeão no Guarani. Existe débito e crédito. Se você entra dinheiro, você tem crédito. Sai o dinheiro... Não, mas por que perdeu? Ontem foram 9 mil torcedores. Não entra publicidade, aí não entra dinheiro. Então, mas por isso que é importante passar de fase, Jair. Mas ontem não foi com portões fechados, Jair. Ontem foi para a torcida da Ponte. Ontem, a torcedor só não pôde comparecer o torcestor do Flamengo. Tudo bem, mas estou vendo nos jogos passados. Aí, não, mas aí são jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Mas esquece o Jesus com o Genésio. Mas é prejuízo, homem. Não, é prejuízo no Campeonato Brasileiro. Esquece uma coisa com a outra. O passar de fase da Ponte, nós estamos discutindo, é dentro da Copa do Brasil. Passando de fase, tem mais 3 milhões de reais. 3 milhões. Isso vai cobrir até as despesas que estão tendo com a falta de público no Campeonato Brasileiro. Do brasileiro. Compensa o outro. Então, isso que está. Um compensa o outro. Então não está tendo lucro. Não, pode ser até que não, mas não está tendo despesa. Pelo menos isso. Está entrando alguns milhões para cobrir o rombo e a besteira que o torcedor fez no Campeonato Brasileiro. Precisa trabalhar direitinho, com o aspecto financeiro, para realmente não levar prejuízo. Essa que é a grande realidade. E, aliás, né, Guilherme, eu acho que cabe aqui a gente deixar claro para o pseudo-torcedor, né? Porque a gente não pode chamar esses vândalos, energúmenos, idiotas, burros, imbecis, de torcedor. Justamente. Mas é bom deixar claro para eles e para a torcida, o lado bom da torcida, tanto de Ponte e de Guarani, que tudo o que acontece, não só dentro do estádio, porque agora, por exemplo, nós não vamos ter briga dentro do estádio do Guarani, porque só vai ter a torcida do Guarani. Sem dúvida. Mas nós já temos essas brigas marcadas por internet, por Facebook, e que chega até o cúmulo dos caras brigarem na porta da delegacia. Invadir a delegacia. Que foi o que aconteceu lá no 10º Distrito semana passada. Que isso também, o Tribunal de Justiça Desportiva está observando. Claro. Está pedindo imagens, está gravando, e tudo que acontece referente a torcidas... O clube vai pagar. O clube vai pagar. Eu também acho que sim. Eu vou perguntar para o torcedor agora. Vale a pena morrer? Vocês estão procurando briga para quê? Para eles vale. Não é torcedor, né, Jair? Quem ganha dinheiro é o jogador. É o dirigente. Vocês não estão ganhando nada, pelo contrário, vocês estão pagando para assistir o jogo. Ainda ficam brigando aí para o sujeito a morrer, a ficar deficiente, alguma coisa. Vamos parar com isso, gente. Usa a inteligência, usa a cabeça. Essa pergunta você está fazendo para o errado, você está fazendo para o torcedor. O torcedor não briga. Você tem que fazer para o bandido. O bandido, ele quer morrer, o bandido, ele nasceu para isso. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Para ele morrer ou viver, vai dar na mesma. Guina, eu defendo uma tese que muitos que estão nos vendo aqui, através do Canal 8, os internautas, até pode achar uma coisa aqui que eu vou falar muito ruim, né? Muito drástica. Mas eu sou favorável ao seguinte: normalmente essas brigas desses pseudo-torcedores reúnem mais ou menos aí 30, 40, 50 pessoas de cada lado. Todo mundo sabe quem são. Isso. Então eu sou favorável do seguinte: já que os caras são valentes, querem brigar, bota num lugar que eles possam se degladiar. Até a morte. Até a morte. Porque eles querem, é isso. Voltar o tipo, as arenas, né? As arenas melhor, isso, é melhor do que você deixar... arena especial. Isso. É melhor do que você deixar eles brigando no meio das casas, que eles destroem patrimônio alheio, carro, prédio, as casas das pessoas no entorno. Normalmente que as brigas são ali
é a Avenida Norte-Sul, é perto do Bosque, perto do Campo do Guarani, da Ponte, enfim. Então, esses valentões, já que vocês são bons de brigas, de briga que vocês querem brigar, põe todo mundo lá e deixa brigar. Nós vamos retornar à era dos gladiadores. Os gladiadores, você abrir a arena, você abrir Se é isso que eles querem, ficar o rei lá assistindo. Vamos dar pão a isso, quem quer quer pão. Pronto. Então, se é brigar, vai lá, vamos brigar. Vamos ver quem que pode mais, chora menos. Porque não vai ficar... Porque eu acho um absurdo, ô Jaércio, Guina, a gente destinar tanto policiamento, helicóptero Águia da polícia, BAEP, os pelotões da Guarda Municipal, de tudo, para você botar tudo, tirar da questão de policiamento, que a gente já tem muito bandido no Brasil, para focalizar num jogo de futebol. Para você cuidar de um jogo de futebol. Será que Confederação Brasileira de Futebol, Federação Paulista de Futebol e demais federações, será que dão dinheiro para a segurança pública para isso daí? Pagam. Não, é pago. Nos estádios, quando esse serviço é prestado pela Polícia Militar, é pago. É pago. Pelo número de contingentes que é levado ao estádio, é pago por cabeça. Tá certo. Então, é justamente isso que além eu da saber. própria segurança dos clubes, né? Até hoje não fiquei sabendo, então agora não, é pago. Mais uma. A gente vive aprendendo. É recolhido uma gari. Antes dos jogos, até sexta-feira, até véspera do jogo, ou 2 dias antes, no dia útil, no é boletim, recolhido. Acho que aparece isso, é né, recolhido uma gari. Isso. O batalhão, o batalhão expede essa gari para o clube. O clube recolhe a gari e no dia é apresentada essa gari para o comandante. Tá aqui, tá pago, comandante. Ótimo. Senão então ele liberado. Em mim, que eu pago imposto. Pô. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente tem que dizer aqui também que, em alguns casos, raros casos que a gente tem condição de ver e acompanhar, Guina, a polícia às vezes se excede um pouquinho também. Claro. Tem isso também, tem esse lado. Mas a grande maioria das vezes os torcedores não se fazem por ser respeitados pela polícia porque desrespeitam os policiais sem dúvida. Que estão ali trabalhando. Então há que haver bom senso de todos os lados. Né? E infelizmente a gente chega... Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de ver um derby com torcida única. Eu acho que perde um pouco da graça. Perde o brilho, como né? em São Paulo, os clássicos também com torcida única. Verdade. Perde o brilho. Como perde o brilho você não poder ter uma bandeira no estádio, ter um batuque no estádio. Tudo isso faz falta no futebol. Também acho. Sem dúvida. Mas é melhor isso do que continuar morrendo gente, né? Também acho. Muita gente critica a polícia, às vezes, porque a criança... tá vendo a truculência da polícia. Espera um pouquinho, ó. O cara chega com... martelo, com barra de ferro. Uma barra de ferro lá. Você quer que a polícia vai o quê? Vai esperar? Bate, meu filho, bate. E quer que a polícia dê flores pra ele. Aí também não dá, né? Tem que dar cacete mesmo. Eu também não. Voltando então à Copa do Brasil, debatemos um pouquinho essa derrota da Ponte por 1-0 para o Flamengo. Tem o jogo de volta agora, mas a situação se complicou um pouquinho. Apesar de 1-0 ser um resultado fácil de ser revertido, mas jogando lá no Rio de Janeiro, e com o time praticamente titular, que o Flamengo não vai querer correr riscos, aí se torna uma situação um pouco mais difícil. No outro jogo nós tivemos aí, para mim, um resultado ruim para o Atlético Mineiro. A Chapecoense já tinha complicado para o Palmeiras aqui num 0-0, defensivamente está muito bem organizada e segurou o Atlético. E agora o Atlético que se cuide, porque vai decidir lá na Arena Condá e lá é muito difícil jogar. Pressão muito forte, né? Pressão muito forte. A Copa do Brasil, né, que é um passo para muitos, né, mais fácil para chegar à Libertadores. Verdade. E além do que, tem essa questão da grana, né, que ninguém quer abrir mão, né, Guina? Então, não, nem deve também, né? Lógico. Hoje em dia, com a situação que está, você abrir mão difícil, de alguns milhõezinhos para passar de fase, sem dúvida. Não dá, né? Sem dúvida. Se tiver achando ruim, pode pôr na minha conta. Isso, passa lá. A gente passa. Você está achando ruim, Jair? Eu acho que não, em Chapecó não tem para ninguém, não, porque lá o Atlético vai encontrar muita dificuldade. Também acho. A Chapecoense, ela se defende bem e ataca com muita perfeição. Eu assisti um jogo contra o Palmeiras, é um time bem estruturado, sistema defensivo, parte aí no contra-ataque, é bem treinado pelo Gilson Kleina, né? Sim. E é um time que traz ainda aquela filosofia de trabalho do Mancini. Claro. Que montou essa estrutura do time da Chapecoense. Então, lá vai ser muito complicado para o time do Atlético. Também acho. Vamos a um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta. É rapidinho.
Pela abertura do comercial, você deve estar pensando: xiii, lá vem outro site esportivo vender seu peixe para a Copa do Mundo. Quer ver você mudar de ideia em 30 segundos? O portal Futebol Interior tem 3 milhões de visitantes únicos. É o maior site de futebol do Brasil. Possui 80 milhões de page views. É o número 1 da palavra futebol no Google. Tem 90% de fidelidade. Seu placar ao vivo é referência e fonte para todos os veículos de comunicação. Nenhum outro site sobre futebol chega sequer perto dos números do Futebol Interior. Se você quer divulgar sua empresa na Copa do Mundo, coloque sua empresa no maior site de futebol do país da Copa do Mundo. Simples assim. Futebol Interior, o come quieto da mídia digital. Mais 60 anos no mercado, te levando do lazer ao trabalho, na faculdade e também na excursão. Transnet é a melhor opção. Frota nova garantindo a confiança, pra viajar com conforto e segurança, de ônibus ou van pra qualquer lugar. Com Transnet você pode contar. Quem conhece não esquece, transporte é Transnet. Transnet.com.br 1932329994. Quem conhece não esquece, transporte é Transnet. De volta com o programa Futebol Interior aqui no canal 8 da NET e também nas redes sociais. Eu convido mais uma vez você que está nos assistindo, espalhe essa novidade agora no canal 8, você que está aqui de Campinas, ou para você que não tem oportunidade de estar em Campinas, mas também tem o seu smartphone, o seu tablet, o seu celular e quer nos assistir, é só entrar no Facebook do Futebol Interior ou entrar na página do Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br. Lá você vai ter o linkzinho para você assistir. E se você não tem, baixe agora o aplicativo no seu smartphone e também no seu celular. Baixe o aplicativo, você assiste ao nosso programa todos os dias às 7 da noite aqui para todo o Brasil. Vamos falar de Libertadores de América. Ontem o Vasco, que coisa o Vasco, hein? 4-0, tomou uma pancada em casa do Cruzeiro. Como diriam aí, sucumbiu, né? Meu Deus, mas o Vasco eu já imaginava que pudesse acontecer isso. O Vasco não tem um bom time, está patinando também no Campeonato Brasileiro, é um time que precisa tomar muito cuidado, porque é uma competição tão longa. Saindo agora, como já saiu da Libertadores, vão sobrar agora poucas competições para o Vasco. Quem sabe agora o foco dentro do Campeonato Brasileiro. Por um lado, foi até bom essa eliminação do Vasco já na Libertadores da América. Mas o torcedor precisa tomar cuidado, precisa ficar esperto. O Vasco que, últimos anos, né, já anda, como diria, claudicando, né? Ele é um time que... Eu não estou vendo nem a fragilidade do Vasco, eu estou vendo a virtude do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um time que está bem arrumadinho. O meu amigo Mano Menezes. Tá lá direitinho, tá... Todo mundo fala que eu tenho pôster do Mano Menezes em casa, porque eu defendo muito o Mano. Mas para mim, um dos melhores treinadores do Brasil. Ao lado de Carille... do Tite. É um nome, os né? Três hoje, para mim, são os 3 melhores treinadores do Brasil. Se impõe, hoje. Né? Sim. Eu não sei. Onde é que tá o Vanderlei, hein, rapaz? Tá parado. Foi embora? Tá parado. Tá parado? Tá na casa dele aguardando alguém convidá-lo. Cogitaram pro Flamengo, né? Mas acabou... Então, e o Mano Menezes não. O Mano Menezes tá aí, rapaz, com todo vigor. Tá dando uma filosofia diferente ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tá aí, atropelando todo mundo. Começou a goleadas aí, né? 7-4. Nas duas da Libertadores, os realmente, 2 jogos. Foi feito. 11 gols em 2 jogos é muita coisa. É muita, pro padrão do futebol atual, né? 11 gols é muita coisa. Verdade, muita coisa. E ontem um 4-0 incontestável. Do Vasco da Gama com Eurico Miranda, aquela briga toda com o Roberto Dinamite. Mas posso falar uma coisa para você, Jaércio? Com todo o respeito que eu tenho, eu ainda acho que se muitos clubes tivessem Eurico Miranda, o futebol não estaria tão ruim como está hoje. Porque é um cara que luta, briga, com unhas e dentes, a favor do seu time, a favor do seu clube. Tem muito picareta entrando no mundo do esporte aí que não deveria estar onde está. E aí leva, né? 2 para cá e meio para lá, né? Para o clube. E aí o cara se engrandece, enriquece dentro do clube, deixa o clube às mínguas
né? E o clube acaba sendo prejudicado. Para mim, tirando a parte ruim do Eurico, essa questão de... Mas é um dirigente que vive, respira Vasco da Gama. Ele briga pelo clube. Agora, onde está aquela lei? Existe uma lei aí que os presidentes seriam responsáveis, né, Guina? Mas no Por Brasil, tudo aquilo que deixam isso no dá gente clube, para né? tudo. No Brasil isso dá gente para tudo, Claudio. Eu não vi nenhum E nem dirigente vai ver. Bancar com seus bens próprios, como diz essa lei. E nem vai ver. Então, quer dizer, se isso não funciona, não adianta querer cobrar. Eu acho que no Brasil deveria modificar. Tem uma filosofia que o cidadão ele assume determinado posto, de repente não cumpre um bom trabalho, o cara é nomeado ministro. Ah, porque está em crise lá. Está em crise por quê? Então foi mal administrado? Por que assumiu então? Aí mesma coisa no futebol. O cidadão, ele lá não deu certo. Olha, está o débito de quanto, não sei quanto, deve tanto, coisa e tal. Olha, por que deve? Alguma coisa aconteceu. Na verdade, o que eu entendo, e eu sempre cobro isso, e não sei quando que a gente vai ver isso, é que tudo no futebol é muito obscuro. É verdade. Né? Então, vamos trazer para exemplos nossos, mais próximos aqui de Campinas, dos times de Campinas. Deixa eu fazer uma pergunta para Ponte. você que conviveu aqui, conviveu na era Carnielli. A Ponte seria o que é hoje sem o Carnielli? Não. Na verdade, na época em que o Carnielli assumiu, eu me lembro, nessa época eu estava no rádio trabalhando, eu tive contato com um advogado que foi lá para penhorar os refletores do estádio Moisés Zucarelli. Verdade. E, na verdade, o Carnielli chegou na Ponte Preta, porque ele não era nem o candidato, na verdade, era o Nivaldo Baldo, que foi eleito, ele era o vice, o Nivaldo saiu e ele entrou. Ele assumiu. Então, nessa época, o Sérgio Carnielli queria pagar todo mundo de uma vez. Não, aí chamaram o Carnielli, falou, não, vamos acertar. Calma, vamos acertar o que nós temos que acertar. Então, sofás da Ponte Preta, poltronas como essa, no Moisés Zucarelli, estavam penhoradas. Os refletores estavam penhorados. Então, a Ponte Preta, o que vem depois, agora, na época em que nós vivemos, é uma outra história. É uma outra história, mas quando ele chegou à Ponte Preta, se ele não chega na Ponte Preta, eu até arrisco a dizer que a Ponte Preta hoje não existiria mais. Mas por que a Ponte Preta fala que está endividada hoje? Porque a dívida é justamente porque o Carnielli deixou de bancar? Não, algumas situações você tem prioridades, Jair. Até na sua casa também. Quando você não tem muita receita, você faz prioridades. Ó, esse mês eu posso pagar isso, isso e isso. O Y eu não vou pagar. E aí, como você já não pagou, você pode até deixar essa dívida de lado. Falar, quando eu tiver, eu pago. Eu não nego, mas devo, mas vou pagar. Devo, quando não tiver. nego, pago quando tiver. Eu tenho a seguinte concepção. A Ponte Preta contratou mal jogadores veteranos que chegaram aqui e não somaram em nada. Caso de Cajá, o Sheik, aliás, só um parênteses o que o Sheik fez ontem no jogo. Nós vamos entrar já na sua. É absurdo. Aquele centroavante que foi lá para Chapecoense e outros jogadores aí. O que queria a Ponte Preta? A Ponte está querendo se equiparar aos times grandes. Vamos contratar medalhões aí que representam respeito com os demais times. Mas a coisa não aconteceu, não fluiu dessa maneira. E acabou dando para trás. E aí agora ficou endividado em função daquele dinheiro que foi aplicado para esses veteranos aí que receberam alto e não produziram nada. É verdade. Você vê que a gente roda, entra no assunto e entra no assunto Ponte e Guarani. Que coisa, né? Só para fechar essa ideia, vamos dizer assim. Só para fechar essa ideia da obscuridade que eu falei aqui, explicar o que eu quero dizer com isso, é o seguinte, eu entendo que deveria ter muito claras situações de contratações de jogadores, chamar lá os conselheiros, que não fossem os torcedores, mas os conselheiros, né? E que fosse, ela falasse, olha, nós compramos o Guina Paiva, o Guina Paiva custou 5 milhões. Aliás, fez uma bela compra. Uma bela compra. É verdade. Eu não sei qual a posição. Goleiro. Mas goleiro. E goleiro é complicado. Então. E vai custar tanto, ele vai ganhar tanto por mês, o seu empresário teve tanto, enfim. Ser mais claro. Muito claro, entendeu? Transparência. E isso não existe no futebol. Verdade mesmo. Porque a hora que você vai querer saber, não, isso aí não podemos falar. Não podemos falar. Entendeu? Então, quer dizer, hoje, se qualquer órgão que você pega, municipal, estadual, você tem lá os valores, transparência. Né? Transparência.
Então, o que não tem no futebol é transparência. E a falta de transparência faz com que a gente viva tudo isso. É verdade mesmo. Vamos entrar no assunto ontem. Para mim, um jogo atípico. O Corinthians não jogou nada. E criou-se uma expectativa tão grande. Porque uma vitória do Corinthians ontem sobre o Independente praticamente garantia a classificação. E agora o Corinthians com 1 ponto só à frente do próprio Independente, tá todo mundo ali nesse grupo embolado. Mas foi um jogo ontem para o Corinthians esquecer, né, Claudinei? Eu entendo que principalmente aquele começo de jogo, né, Guilherme? Rodriguinho ontem, me parece que ele estava ontem no Cazaquistão. É engraçado, né, como é que o jogador, de uma partida para outra, como é que pode ele isso, cai não? Tanto, né? Mas muito. Não sei, muito. leva a gente a entender que é algum problema psicológico, pessoal, porque... O problema é o seguinte, o Corinthians esperava o Independiente recuado. Eu também achei. Também achei. Se assustou. A hora que também acordou, se já assustou. era tarde. Se assustou. Verdade. Você tem razão. Não, e não acertava. O Você tem razão. Cássio tocando bola... Eles não vão esperar coisa e tal. Quando acordou, a Viola já tinha ido pro saco. E os 2-0 foi pouco. Também achei. Pelo volume de jogo do Independente, foi pouco, porque se o Independente bota 3, 4 ali na frente ia ser difícil. Ia ficar difícil. Mas também perder por 3, 4, por 5 não ia adiantar muita coisa. É a parte moral da coisa, então, né? Jogando dentro da arena, aquele negócio segura, todo. pelo menos ali. No Mas começo, o time começou, o time começou a errar passes, o Cássio tocava a bola, atrasava a bola para ele tocava a bola na fogueira. Cara, ele vai ter que trabalhar bem. Você ia preferir, então, botar uma retranca? Deixar o time do Independente vir? Não, mas é não que o Corinthians subestimou É. o Independente. Achou que o Independente pudesse vir Estava jogando em 2 casa. linhas de 4, fechadinho. Não, o Independente veio para cima, estudou o time do Corinthians e aí... Verdade. Aí quando o Carille mudou já era tarde. O Corinthians teve depois no segundo tempo chance de empatar. O goleiro deles fez grandes defesas, mas infelizmente acabou não tendo outra situação. Vamos entrar no assunto. Deixa rapidinho, presta aqui para mim. Brincadeira, que o Sheik fez ontem. Agora, eu acho que o árbitro errou ali. Não, eu acho que a expulsão do atleta do Independente teria que ser pedido primeiro, porque foi uma falta por trás. Uma falta por trás do menino. O mesmo que o Sheik deu. Tudo bem, devia se expulsar os dois. Um pela falta e o outro por ter feito a besteira. O Gerson, vamos entrar então no clima, na Rota dos Milhões aqui, pra gente matar isso aqui já? Vamos lá. Na trilha dos milhões, na Rota dos Milhões. Eu conto com o Vanderlei aqui pra É verdade. Eu vou mostrando os jogos, vou falando os jogos e vocês vão dando os palpites de vocês. Jogo 1, Sport Bahia. Rapaz, o Sport tá surpreendendo. Sport. O Nelsinho Batista tá botando uma estrutura num time, não ganhou do Botafogo, não sei porquê. Vamos lá, Gerson, no pique, Gerson. Em casa, coluna 1. Coluna 1. Os dois, coluna 1. Corinthians e Ceará, jogando em casa. Apesar dos pesares, coluna 1 Corinthians. O Ceará tá mal, né? Vou no meio, empate. Pelo amor de Deus, Claudinei. Sabe por quê? É porque o Corinthians tem que mostrar agora. Até agora tem mesmo. Tem que justificar. Jogo 3, Flamengo Internacional. Flamengo Internacional, outro jogo. Jogaço, difícil, mas o jogo é no Rio de Janeiro. Se Isso. o Flamengo jogar completinho, coluna 1. Coluna 1. Jogo 4, Guarani e Ponte. Aí o derby, hein? Eu quero ver agora os dois, hein? Sem muro, hein? Dentro do que eu estou analisando de momento de futebol, seria coluna 1 Guarani. Vai, Gerson. Gerson é muro, olha lá. Olha lá, muro. Pronto. Murou. O Guarani é um time técnico, toca a bola. A Ponte Preta é um time de explosão. Só que ele é time de explosão quando a torcida exige. Então. Como não mas vai você já foi muro. Para exigir, o jogador vai ficar naquela. Você já ficou no muro, Gerson. Vamos ficar num duplo aí. Tá bom. Guarani, coluna 1. Bom. Então você já mudou. Jogo 5, Goiás e Vila Nova. Goiás é clássico dele. O Vila Nova está num melhor momento do que o Goiás. Mas é complicado. Coluna do meio, vai. Tá. Goiás. Jogo 6, Avaí e São Bento. Avaí São Bento, jogo em Florianópolis. Isso. Lá não tem para ninguém. Avaí. Jogo 7, Atlético Paranaense e Palmeiras. É outro jogo aí, complicado, hein? Coluna do meio. Eu vou com empate também. Jogo 8, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro jogando em casa, coluna 1, Cruzeiro. Cruzeiro. Jogo 9, Vasco e América. Vasco e América. O América jogou direitinho, rapaz, contra o time do... Jogou contra o Sport, muito bem. E jogou direitinho esse último jogo, deixa eu ver.
Foi jogo também de loteria, um negócio assim. Mas eu fico com a coluna 1. Você vai no Vasco? O Vasco, depois da pancada que tomou? Eu vou no Vasco também, porque senão a moçada vai apanhar. Ela vai ter verdade. que ganhar esse jogo. Até que ele não vai mal. Não. Jogo 10, Bahia e Fluminense. Vitória e Fluminense. Vitória e Fluminense. Vitória e Fluminense. Jogo é em Salvador, hein? Coluna do meio. Eu mesmo assim vou no Flu. São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro. É outra parada indigesta aí. São Paulo não sabe. São Paulo tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. É uma confusão ali. Coluna do meio. Eu vou no São Paulo. Grêmio e Santos. São Paulo empate. Grêmio e Santos. Grêmio e Santos. Jogaço também. Porto Alegre. Difícil. Coluna 1, prevalecendo o campo e torcida. Também penso que o Grêmio ganhe. ABC e Botafogo da Paraíba. Esse Botafogo da Paraíba já tem uma história. Esse Botafogo, ele aparecia, estava constantemente na loteria. Eu até falei, escrevi isso daí no site, coisa e tal. Só dá Botafogo, gente. Só dá campeonato paraibano aqui na loteca. Aí eu vi lá que o Botafogo foi acusado, não sei do que, manobra de resultado, uma confusão danada, e o Botafogo ficou afastado de determinado. Está aparecendo agora. Está aparecendo agora. Tomara que não insistem muito em colocar o Botafogo, não. Senão vou colocar sob suspensão outra vez. Qual o jogo mesmo? ABC e Botafogo. ABC e Botafogo, coluna do meio. Do meio. Remo e Santa Cruz, último jogo. Remo e Santa Cruz, Santos de Cantar. Clube do Remo. Remo. Eu vou mostrar, antes de nós entrarmos definitivamente... O prêmio é de 1 milhão, viu? O prêmio é de 1 milhão? É. Ó, eu vou jogar porque esse 1 milhãozinho vai ser meu. Eu vou mostrar um vídeo chamado Amor, Rivalidade, a verdadeira história do derby. Então eu peço para que vocês prestem atenção, que vai prender o pessoal que está nos assistindo. Vamos pôr na tela, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Guarani e Ponte Preta entram em campo conquistado numa batalha de suor e sofrimento. Em Campinas, a expectativa é grande. Pô, dificilmente a gente pipocar, dificilmente até machucado a gente ia pro pão. Voltamos a falar do clássico entre Guarani e Ponte Preta, agora com história boa. Porque a rivalidade é importante, a rivalidade mexe muito. Ela está então estabelecida na cultura. Então essa rivalidade é sadia, essa não pode acabar. Só não pode perder para os caras lá em cima, o restante a gente tira de letra. A verdadeira história do derby, Ponte e Guarani. A rivalidade passa a ser uma obrigação, ela deixa de ser sadia. Vai morrer. O esporte tem que ser meio de vida e não meio de morte. O estádio se transforma em praça de guerra. Quando o jogo é mais tranquilo, leva seu filho. Mas derby, desculpa, não dá. Comportamento que vem transformando em terror o que deveria ser um momento de lazer da população. Até onde vai isso? O derby, curiosamente, ele é o clássico mais antigo do futebol brasileiro. Esse clássico campineiro, ele era conhecido como o maioral. E a coisa começou tão confusa que o resultado ninguém conhece, resultado desconhecido. A Ponte foi fundada em 1900, o Guarani em 1911. Então em 1912 nós já temos registro desse confronto. Em 1914 foi lançado um desafio, lá em Souzas, no campo dos Souzas. Quem era melhor, Ponte ou Guarani? O derby, a palavra derby mesmo, começou a ser usada na década de 50. Aliás, esse termo veio do turf, derby, do turf, quando tinham dois cavalos favoritos. Na década de 60 nós tivemos o Guarani inserido no campeonato da primeira divisão. A Ponte, nessa década de 60, ela ficou 10 anos, né? Ela ficou 10 anos na segunda divisão. Tem duas fases do derby. A era moderna,
de 1970 até os nossos dias, e a era antiga, que é de 1960 para baixo, por causa desse ato que aconteceu. E nós tivemos um derby apenas, que foi em 1966, coincidentemente meu primeiro derby, né? E era diferente realmente o peso de um e de outro. O Guarani tinha mais peso. Veio a década de 70, eles se equilibraram. De 75 a 80 foi o ápice da cidade. A história do futebol de Campinas foi maravilhosa. Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta era o centro das atenções. O Guarani era campeão brasileiro, o Guarani já tinha disputado sua primeira Libertadores, a Ponte tinha sido vice-campeã em 77 e em 79, campeão paulista, e um detalhe, a Ponte tinha dado um trio para a Copa de 78 na Argentina. Então, nessa época, por isso que Campinas foi chamada de capital do futebol. Ponte Preta e Guarani definitivamente foram inseridos no cenário esportivo do Brasil, e com grandes times e com uma rivalidade muito saudável. Dentro do cenário de uma cidade do interior, é uma rivalidade, assim, para mim, incomparável. Porque a rivalidade é importante, a rivalidade mexe muito. Essas equipes enfrentam realmente esses altos e baixos, mesmo quando um time está num patamar mais elevado que o outro, quando eles se encontram, a coisa se equilibra. Domingo de derby é um domingo diferente, todo mundo sabia que era diferente, e a rivalidade era muito mais gostosa, as brincadeiras eram saudáveis. Aquelas piadinhas que normalmente um torcedor fala com o outro e tal, na semana do derby ganha uma proporção elevada, gigantesca. Com relação a torcidas, houve muita mudança, mas muita mesmo. Onde era comum, acreditem, isso aconteceu porque eu estava lá, eu sou testemunho ocular da história. Era comum você ver um torcedor do Guarani e um da Ponte lado a lado, cada um com a sua bandeira. E nem por isso brigavam. E acabou aquela situação de competição. Foi um jogo, foi só um jogo, não foi a minha vida, não foi a minha felicidade, não foi a minha semana, foi um jogo de futebol. O derby era um passeio, o derby era um evento. As pessoas se organizavam para ir ao derby. O almoço saía mais cedo em casa. Como é que era a preleção? Como é que era aquele ambiente antes do derby? Eu acho que não era nem só na pré-eleição, acho que era no mês, né? Não era nem na semana, era no mês, era 30 dias, porque eu acho que valia quase um ano, né? Você ganhar o derby. O derby é o jogo mais importante para mim e eu acredito para o Guarani, é o jogo mais importante. Antigamente ia muito mais gente ao estádio, mas a gente, como se diz na gíria, saía vivo. Não existia uma violência premeditada e organizada. A violência era do momento, do impulso, aquela raia do que pedido, do cacete, uma brincadeira, era por isso. E ela sempre terminava no confronto do corpo a corpo, quem pudesse mais chorava menos, mas não passava daquilo. Ganhou seu time, que bom, perdeu seu time, que pena, mas você saiu do campo, você esqueceu o jogo. Por onde quer que você vá, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do país, você comenta Ponte Preta e Guarani, ou fala de Campinas, as pessoas associam, Guarani, Ponte, tem o derby lá. O que mostra que é uma rivalidade que ela já foi muito mais, até ela já foi solidificada, né? No Brasil todo. Olha, a rivalidade é sempre você querer fazer melhor do que o outro, mas sem perder a esportividade. Aquela competitividade que está lá posta durante o jogo, ela é saudável. Eu acho que o respeito do bugrino ao Ponte Pretano, do Ponte Pretano ao bugrino, ele é fundamental para a manutenção desse sucesso que é o nosso derby. A Ponte Preta não vive sem o Guarani não vive sem a Ponte Preta, esportivamente falando, que é o que me interessa, é o que interessa a todos nós. O dia que acabar a rivalidade, vai acabar o derby e os times de Campinas estão fadados ao fracasso. A grande história do derby não é a história que nós estamos vendo hoje de violência, de briga. Era a história sadia do derby. Era a torcida, era você vencer o adversário, era você brincar com seu amigo, gozar, fazer uma gozação após a vitória. Não o que virou hoje. É gostoso você ver a coisa na bola, na arte. A rivalidade
ela tem que se tornar sempre sadia. O crescimento é que leva um clube a se espelhar no outro. Quando a rivalidade passa a ser uma obrigação, ela deixa de ser sadia. Eu fico muito triste não poder levar um filho, família. Infelizmente hoje, muito da rivalidade, aquela coisa saudável, gostosa, muito deu lugar à violência, à agressividade, o que não tem nada a ver com esporte, tem a ver com polícia. Para se realizar um derby hoje, primeiro ouve-se a polícia. Ele é um evento que a gente tem que levar em conta a preparação dele. Um derby normalmente é planejado pela Polícia Militar com 45 dias ou mais de antecedência. Cada estádio tem uma arquitetura com portões, disponibilidade de torcedores dentro, 1 ou 2 pavimentos, alturas diferentes desses torcedores. Então, de acordo com esta realidade, nós temos que adaptar o policiamento. Na minha cabeça não entra um evento que é esportivo ter 700, 800, 900 policiais envolvidos para dar segurança. Houve mesmo uma separação, né? Separação territorial mesmo. O que é território de Bugrino, o que é território de Ponte Pretano. O que é bar frequentado por Bugrino, o que é bar frequentado por Ponte Pretano. E assim vai, né? É um apartheid. O torcedor que quer praticar algum ato, ele fica procurando motivos, ele fica procurando locais onde sabe que historicamente nós temos conflitos. O torcedor que vai com a família, ele dificilmente procura esses locais. Ele procura fazer um deslocamento direcionado à praça e da praça à sua residência. O problema, gente, é que hoje eles estão marcando briga através de rede social. A rede social é boa, ela é ótima, ela foi criada como um elemento facilitador da comunicação. Mas a forma como você utiliza a rede social, ela pode ser altamente prejudicial. Hoje, às vezes, é uma violência planejada, uma violência arquitetada, que demanda segurança especializada. Aquela pessoa fica a semana inteira se preparando para o que vai acontecer no campo no domingo. Aí tem que acontecer alguma coisa. Então chega no domingo, eu estou a ponto de bala. Então eles marcam o local, se encontram e brigam. A polícia está dominando também essa tecnologia para se antecipar, como de fato já se antecipou. Depois de cada jogo, você sempre escuta problemas de violência. Precisamos abater, eliminar o rival. E se esquece que ali tem um ser humano, antes do torcedor tem um ser humano. Futebol nada mais é que um esporte. Ganhando ou perdendo, termina ali. Da forma como está posto isso, ela vai cada vez mais afastar a família do jogo. E a tendência é que a violência só cresça. Entretanto, quando deixa de se ter o respeito pela liberdade individual das pessoas, pelos seus direitos, pela sua integridade, nós perdemos aí a noção de civilidade. Mas quem que vai no derby a troco do quê? Imagine quantos pais e quantas mães não falaram para os seus filhos: não vá, calma, veja pela TV, vai no barzinho, vamos ver depois só os gols. A gente fica muito triste com isso. Isso tira a beleza do evento. Nós perdemos ali a presença de pessoas com a finalidade de torcer pelo seu time. Bugrinos e pontepretanos não são inimigos, são apenas adversários. E adversários que devem se confraternizar. É muito bonito saber ganhar, mas é muito mais bonito saber perder. Torcer, eu acho que torcer e gostar do seu time é um direito de todos. Lembre-se que o clássico é a maior festa que existe na cidade. Eu acho que é necessário fazer o derby de paz. Mas o derby de paz começa pelo torcedor querer ter paz individualmente. E não a gente querer impor paz a esse torcedor. Precisamos urgentemente voltar aos velhos tempos, né, onde éramos capital do futebol. Que Deus abençoe o derby, que Deus abençoe a todos e que tenhamos grandes derbys aí pela frente, que continue mexendo com a paixão, mas que não deixem que a razão fique de lado. Todos os torcedores das duas equipes, é o meu desejo, do meu coração. Derby Campineiro, essa rivalidade que transcende e ultrapassa limites. Dois lados, um só sentimento, ou ama ou odeia. O torcedor quer vibrar e se emocionar. O mais importante é respeitar o resultado da bola. Sem violência. O futebol é para viver e não para morrer. É o torcedor que vibra, que sofre, que chora e que ri. Derby é o imprevisível, é o imponderável.
derby em preto e branco, derby em verde e branco. Bugre e Macaca. É lindo quando a bola explode na rede e o sorriso explode no rosto do torcedor. É gol da Paz. Ponte Preta é time de interior, é time de povão, é time de tradição, é time de uma torcida apaixonada, que não larga ela nunca, em momento algum. Pode estar na Série E, se existir, a gente vai estar lá acompanhando a Ponte Preta, porque ela está na pedra. Ganhar derby é sensacional. Ganhar dos irmãos é uma alegria, maior alegria nossa. É mesmo. Bom ganhar o derby? Puxa, mas olha, que pergunta você faz? É melhor ganhar quase na loteria. Tá aí, um vídeo muito gostoso, conta nas vozes de várias pessoas. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para o João Carlos de Freitas, que participou bastante desse vídeo, o Major Coelho, Oswaldinho Luiz, amigaço, a Rita Kraler, o Vadão, o Edu Pinheiro e o Carlos Batista. Esses profissionais que aparecem nesse vídeo e que acabam contando essa história do derby. Um derby que vem recheado para depois de 5 anos, Claudinei. Não é fácil, não. A expectativa é muito grande, né? Eu vou contar uma história do passado, gente. Foi até interessante. O Pereira Neto estava narrando e eu estava fazendo reportagem e estava acompanhando a linha de impedimento. Antigamente, você podia ficar na lateral. Hoje em dia, né, essa frescurada de ficar atrás do gol, não sei porquê. Então você podia acompanhar ali o Bandeirinha, seguir o Bandeirinha. E teve um lance, Ponte Preta e Guarani no Brinco de Ouro. Adilson fez um gol com a mão. E eu não vi, porque ali, o cruzamento, eu estava nessa linha, e o cruzamento foi da direita. O Adilson fez isso daqui, pum, a bola entrou. E o Pereira Neto, Jaécio, falei, gol legal. Rapaz, João Roberto Seco ficou doidinho. Jaécio, você não viu que ele tocou com... Sinceramente, eu não vi. Se eu tivesse visto, eu falaria, porque... A gente não esconde nada, não. E na hora então, ali não tem replay, mas na hora né, não tem jeito, gente. Quem está atrás do gol, dá para ver. Mas quem está na lateral não tinha jeito, não. Por isso que eu falei que o gol foi legal. Agora, os demais também não contestaram, não falaram nada, pronto, ficou nisso. Mas João Roberto Seco, Jair, mas que coisa, Jair. O que você foi fazer, Jair? Eu falei, João, calma, João. Eu não vi, vou fazer o quê? O Gerson, o Claudinei falou que o derby, para ele, tem favorito, que é o Guarani. E para você? Eu acho que não tem favorito, não, porque os times ali é o seguinte, se o Guarani está mais estruturado tecnicamente, a Ponte é mais de explosão, não vai contar com o seu torcedor para apoiar, vai ter torcedor para vaiar, então a coisa pode ser diferente. Mas só que derby é derby. Só esses elementos, esses jogadores estão aí, talvez não tenham vivido nenhum derby. Não. Não sabe como é que é a coisa, a rivalidade aqui. Pelos lados do Guarani, somente o Baraca e o centroavante, né? Que o Baraca que jogou na Ponte, agora está no Guarani, o Bruno Mendes. Dos demais, eu acho que ninguém passou por derby na cidade. Então é por isso que eu acho que quando tem clássico, a coisa fica diferente. Muda. Agora é assim, a expectativa é muito grande, porque são 5 anos já sem derby, né? Os 2 últimos que nós tivemos, engraçado que foi 3-1 para o Guarani, né? E depois foi 3-1 para a Ponte Preta. Que são placares que não são muito comuns em derby, digamos assim, né? 1-0, 1-1, 2-1, enfim. Mas o que eu digo assim, que eu entendo o Guarani como favorito é justamente pelo momento, por análise daquilo que... Agora, lá atrás, o Carlos Corsato, o Marcelo até me perguntaram, né? Se era melhor a Ponte que estava jogando ou o Guarani que estava parado, se preparando, esperando o derby.
Eu dizia o seguinte, olha, se a Ponte conseguir 2 vitórias, ela vai embalada para o derby. Sim, claro. Aí você fala, mas se não conseguir? Aí ela vai querer tirar o prejuízo no derby. Entendeu? Então, o que eu espero do Guarani é fazer prevalecer esse tempo que ele teve de preparação, principalmente na condição física, né? O Guarani tem que se apresentar muito bem, porque teve um bom tempo para se preparar, tem que apresentar jogadas ensaiadas, né? Isso é o que eu espero do Guarani. E da Ponte Preta, eu espero essa vontade, justamente, de fazer valer, passar pelos 2 resultados negativos, que é poder reviver no derby. Porque já diz aquela história, né, Gerson? Quem ganha o derby tem uma vida um pouco mais fácil depois pela frente. Né? Na primeira chance, eu gostaria de entrar num assunto polêmico aqui. Quem tem a maior torcida em Campinas? Ah, mas não vai ser para hoje, mas nunca. Jamais eu vou deixar você fazer isso para hoje. Não, eu gostaria de ter... você vai jogar no ar. Então você joga no ar, porque a gente já terminou o programa. Você viu, você dançou agora. Eu vou terminar o programa em cima da sua pergunta. Quem vem de fora. Você se lascou tá agora. Porque eu não vou deixar você entrar nessa polêmica. Gerson, boa noite com essa polêmica sua. Tá bom, gente. Um abraço para vocês aí. Boa sorte. Jogue na loteria esportiva aí. Vamos torcer por vocês. Um milhãozinho, né? E tenha... Deb, tenha calma, gente. Você que vai ficar de fora... Fica no seu cantinho. Você que está lá dentro, torça para o seu time. Essa é a grande verdade, boa sorte. Grande abraço, prazer revê-lo. Prazer. Grande Claudinei. Com certeza. Claudinei, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Guina. Obrigado a todos do Canal 8 da NET Campinas, aos internautas e Derby da Paz, moçada. Eu acho que o importante é isso. É futebol, não é guerra. Vamos pensar nisso. Com certeza. E eu convido você, daqui a pouquinho, saindo daqui, a gente já vai para o Dadá para fazer o programa de rádio. Nós estaremos lá com o Claudinei Corsi, com o Jair também, se quiser já está convidado também, com os irmãos Corsato, Arthur Eugênio, todo mundo estará lá daqui a pouquinho, lá no Dadá, para a gente fazer esse grande programa de rádio. São 2 horas de programa interagindo muito e falando desse grande derby no próximo sábado. Eu estarei lá também daqui a pouquinho. Grande abraço para o Dadá também, 32423125 é o telefone para você pedir a sua alimentação. Você e toda a sua família quer almoçar num lugar maravilhoso, lá na pizzaria e restaurante do Dadá. 32423125, uma mesa maravilhosa com mais de 40 tipos de pratos exclusivos, uma mesa de saladas e também sobremesas feitas ali, por quem realmente entende do assunto. 32423125, baixe o aplicativo também, você terá mais 10% de desconto em qualquer produto lá na pizzaria do Dadá. A partir das 4 da tarde, aquele happy hour maravilhoso, com a cerveja mais gelada de Campinas e a pizza mais gostosa também de Campinas. Eu convido você a dar uma passadinha no restaurante do Dadá e conhecer a pizza do Dadá. Um grande abraço a você de todo o Brasil que esteve com a gente. Estaremos de volta amanhã no programa especialíssimo. Nós estaremos direto do Dadá amanhã também, fazendo um programa de televisão lá. Então eu convido você a participar desse programa do Dadá. Será um programa maravilhoso, com muitos convidados participando aqui na véspera do grande clássico aqui em Campinas, Guarani e Ponte Preta. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.
que éramos os adversários, né? Então, todos ficaram na minha memória, todos os derbys. Agora, é lógico, tem aquele que chama mais atenção. Esse que o Marco falou, né, que foi realizado no Pacaembu, e até hoje detém o recorde de maior público, né, no estádio do Pacaembu. E o futebol de Campinas foi denominado capital do futebol e foi mostrar para os paulistanos como se jogava futebol. E foi um grande jogo, sem dúvida nenhuma. O Guarani acabou sendo... Foi superior feliz do começo ao fim, Zé, nessa partida? O Guarani? Não. Foi equilibradíssimo. Equilibradíssimo, né? Equilibradíssimo. Ganhamos no detalhe. O jogo foi decidido no detalhe, né? Porque eram jogos muito difíceis de você falar, vai ganhar. Não tinha como. As duas equipes eram muito iguais. As defesas. A defesa da Ponte era a defesa de seleção brasileira. Sim. Oscar, Polozzi, entendeu? Depois Odirley estava também? Santana. Odirley também? Odirley, pra mim, foi um brilhante. Também acho. Na minha vida. Até hoje eu lembro dele, de Odirley. 20 anos de futebol, eu não vi, assim, um Carlos, lateral... isso. Um lateral que nem o Odirley. Depois apareceu o Roberto Carlos, entendeu? Mas, olha... Carlão Penca de Banana também tá? O Ganso? O Ganso era o goleiro. O Ganso, então, eu tenho lembrança até hoje, Zé. Eu fui assistir um jogo e ele me deu uma luva. A outra, ele acabou dando pro outro. E eu até hoje tenho essa luva guardada dele. Eu coloco na minha mão assim, parece que cabem duas da minha. Que Guina, isso, cara? Então, na década de 70, Campinas colocava na seleção brasileira 6 jogadores. Verdade. 6 jogadores, eram 3 do Guarani, 3 da Ponte, ou 4 da Ponte, 4 do Guarani, era assim. Então Campinas fornecia para a seleção brasileira muitos jogadores. Então, é isso aí, o derby que eu acho que marcou muito, né? Embora todos são marcantes, mas eu acho que esse de São Paulo foi pelo fato de Campinas ter ido a São Paulo, capital, mostrar como se jogava futebol. O momento de hoje, Zé, como é que você vê o momento de Ponte e Guarani? É lógico que Ponte Preta, pelas derrotas que acabou tendo em casa, justamente essa, se colocava muita pressão em cima desse jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. A vitória seria um divisor de águas para a Ponte, apesar de que muitos iam falar, mas jogou contra o time B do Flamengo. Mas o time B do Flamengo hoje seria o time A de qualquer equipe brasileira. Enquanto que o Guarani também vem de derrotas, mas vem de derrotas fora de casa, ao contrário da Ponte, que vem de derrotas 2 dentro de casa. Como é que você enxerga hoje o momento das duas equipes para esse derby? Ô Guina, é interessante, né, que os dois chegam para esse derby praticamente com o mesmo rendimento, vamos por assim, e mesma performance. E em termos de resultado, diferencia que o Guarani perdeu as duas partidas da Série B fora de casa, enquanto que a Ponte perdeu as 2 partidas da Série B dentro de casa. O Guarani venceu um jogo dentro da sua casa. Perfeito. E a Ponte ganhou um jogo fora de casa. É verdade. Então estão idênticos os dois times. Idênticos. E derby, meu camarada, não tem essa do time estar mais fraco, do outro time estar mais forte. Derby é derby. Não tem favorito. Bem verdade que pelo Guarani, pelo fato do Guarani jogar em casa, no Brinco, com torcida só do Guarani, acho que o Guarani leva uma pequena vantagem em cima disso. Por jogar no Brinco e por ter a sua torcida a seu favor. Marco, como é que você vê esse momento das duas equipes? O Zenon foi muito feliz em tudo que falou. Não sobrou quase nada para mim, concordo com ele. As duas equipes chegam em igualdade de condição, não tem, no meu entender, um favorito. Derby é sempre muito difícil, ninguém ganha antes. Então eu acho que vai ser um grande jogo, eu acho que vai ser um ótimo jogo. Esperamos que é o mais importante, que não haja nada fora de campo. Já está com uma torcida só, que a Ponte espere no seu cantinho, que a torcida do Guarani também vai lá e torce.
Isso aí que é bacana, depois de quantos anos? 5 anos. 5 anos. Eu queria que tivesse as duas torcidas juntas. Infelizmente. Porque é legal, gente. Pô, é bom. Pô, fora de campo depois, aquela gozação, os amigos. Quer dizer, isso aí é importante para a cidade. Então, eu acho que vai ser um grande jogo e um jogo que não tem vencedor antes, não. É verdade. Eu vou chamar aqui o Arthur Eugênio. Arthur, por favor, Arthur. O Arthur que vai assumir o comando aqui agora. Eu vou dar uma passeada, porque nós temos muitos convidados aqui, Arthur. E eu vou saindo aqui e você assume o comando aí, Arthur. Perfeito. Você estava falando do derby de 79, é o derby mais marcante que de todas as vezes que eu vi derby, com um detalhe interessante. Qual microfone eu uso, Marcelo? O Zenon esse. Só que esse derby de 79, eu estava lá no Pacaembu, 3 de junho de 1979, o Cilinho ajudou muito o Guarani. Você estava falando de Odirley. Ele escalou Toninho Costa para nossa alegria e deixou o Odirley no banco. Ele tirou o Jair, eu acho que ele pôs o Toninho, que veio do São Bento de Sorocaba, Toninho Oliveira, no Jair não, Edson Abobrão, ele tirou Edson Abobrão e Odirley. Ficou mais fácil para nós naquela partida comandada por Hélio Coço no apito. Eu lembro detalhes desse jogo, para mim também o mais memorável derby de todos que eu já vi. Nós estamos aqui pela Rádio e Televisão Futebol Interior, com Marco Aurélio, com o Zenon, com o Marcelo Corsato, com o Carlos Corsato e com grandes convidados. O Everaldo, ex-lateral da Ponte Preta, que jogou alguns derbys, Carlos Renato Frederico, um dos maiores jogadores da história do Guarani. Aliás, eu fiz uma seleção, eu não terminei de escrever ainda, mas você pode acompanhar no Futebol Interior. Eu fiz uma seleção do derby, pegando a fase de ouro do futebol de Campinas, 1970 até o final da década de 80. Grandes jogadores que jogaram no Guarani, na Ponte Preta, em ocasiões diferentes, obviamente. Olha o time que daria. Carlos, só a zaga, que fica um pouquinho abaixo da média, mas também de alto nível. Carlos, Edson Abobrão, Estevão Soares, Nelson, que jogou no Flamengo, foi campeão no primeiro turno pelo Guarani e no final de carreira jogou na Ponte. Lateral esquerdo, Jair Pisserni, que pouca gente sabe. Pisserni é lateral direito. Pouca gente sabe, mas o Jair Pisserni jogou no Guarani em 1973, emprestado pelo Paulista de Jundiaí. E ele era o reserva das laterais. O Jair Pisserni fez vários jogos como lateral esquerdo jogando no Guarani. Peraí, eu discordo completamente já dessa sua primeira entrada. Então vamos lá. No sistema defensivo. Por quê? Porque essa dupla de zaga que você não entendeu o que eu falei. São jogadores que jogaram no Guarani e na Ponte. Nos dois times. Ah, tá. Não é? Não, pelo amor de Deus. Não. Com Oscar, Amaral, Júlio César, Wilson Gotardo. Para. Tá. Agora eu entendi. São jogadores que jogaram no Guarani e na Ponte Preta. Tá bom. Agora eu entendi. Ainda bem. Já que você me atrapalhou na escalação, deixa eu continuar. Carlos, Edson Abobrão, Estevão, Nelson e Jair Pisserni, lateral direito, mas improvisado na esquerda. No meio campo, Ângelo, Ailton Lira, Jorge Mendonça e Renato. Na frente, Lúcio Bala e Lola. Olha que time. E o João Paulo? Não, mas eu fiz até a década de 70 e 80. O João Paulo é um pouquinho mais à frente. João Paulo é 90, né? Não, mas na Ponte Preta ele jogou depois. Ele jogou na década de 90 na Ponte. Eu só peguei as décadas de 70 e 80. E técnico não poderia ser diferente. Zé Duarte, que na décadas de 70 a 80 foi o grande treinador tanto do Guarani como da Ponte Preta. Arthur, Zenon, Marco Aurélio e os convidados, seria assim,
essa é a minha opinião. Eu já vi 70, eu lembro de 77, infelizmente, eu lembro de 77 para frente, mas seria dizer hoje que Ponte Preta e Guarani, eu gosto muito de dividir coisas por prateleiras, Marco, Zenon e ouvintes. Ponte Preta e Guarani hoje, eles não são na prateleira de cima do futebol brasileiro. Acho que isso eu não estou falando nenhuma besteira, né? A geografia econômica do futebol fez isso. Ela fez um divisor de proteção financeiro, que hoje você tem o G12, que é intocável, graças a essas leis elitistas e protecionistas, e depois os times ficam se alternando. Ora destaca Ponte Preta e o Vitória da Bahia, ora é o Avaí e o Atlético Paranaense, e assim vai. Sim, eu entendo. O Guarani e a Ponte Preta hoje estão na segunda linha. Eu discordo um pouco do Arthur, mas os jogadores estão na primeira linha? Não, Ponte Preta e Guarani hoje, infelizmente, não. É o que eu estou falando, estão na segunda linha. Não, eu acho que nem na segunda linha estão. Segunda linha você tem que pegar times que estão na Série A. Você falou 12 times. Tá certo, concordo. 8 times. Concordo. A Ponte Preta hoje, infelizmente, Guarani e Ponte Preta hoje são como se fosse um hotel 3 estrelas. Isso. Perfeito. É isso. Agora, por exemplo, para o Zenon e para o Marco, times, o Arthur fez um time aí de jogadores que jogaram em Ponte e Guarani e que se a gente pudesse fazer uma máquina do tempo e transportar hoje, seriam titulares em qualquer uma das duas equipes, né? Hoje, as equipes, tanto Ponte e Guarani, o elenco são muito fracos, ou não? Não são tão fracos assim. Vou começar com o Marco, que inclusive até tempos atrás treinou a Ponte Preta. Nós vamos falar a realidade de hoje. Sim. Porque a gente fala muito em o time do Guarani é fraco, o time da Ponte é fraco, mas nós estamos esquecendo os outros 20 que tem, sei lá, os outros 18. São todos fracos. Não tem um time que você fala, principalmente na Série B, eu já vi vários, não tem ninguém melhor não. Eu acho que deu uma ajeitada, vou falar da Ponte, deu uma ajeitada, já fez um bom jogo contra o Flamengo. Era misto? Não, jogadores do Flamengo. Não tem essa história de misto, tava lá, faltou um ou dois, mas são jogadores, fez um bom jogo, poderia ter conseguido um resultado melhor. Então o Ponte Preta está no caminho, está acertando e não é pior do que ninguém não. Eu já vi todos os outros times aí, gente, a dificuldade de se fazer futebol hoje é muito grande. Como você falou, são jogadores que você traz, o salário dos caras através de empresários estão lá em cima, a briga é muito grande para montar. E a dificuldade, você vê, a Ponte Preta caiu de 35 para 9 milhões. Fazer futebol hoje é muito difícil, os caras estão fazendo muita coisa. Então eu acho que Ponte Preta e Guarani vão estar na média e lá na frente nós vamos ver quem que vai subir, vai melhorar, vai ter uma condição melhor para chegar no final, chegar bem. Zenon. Olha, eu vou nessa linha do Marco. Eu acho que os dois clubes têm condições de brigar pelo acesso, na minha opinião. É muito cedo ainda para você analisar e avaliar as duas equipes. E outras equipes também, como o próprio Goiás, que é um time de muita tradição e está lá na última colocação, o time do Goiás. Só que restam ainda 34 rodadas. Restam 34 rodadas. Então eu acredito que ainda esses times irão se acertar, irão se entrosar melhor e vão começar a buscar resultados positivos, né? Esses dois clubes de Campinas. Como falou o Marco, não são piores do que os outros 18 que estão disputando aí também. Então, meu amigo, o torcedor ter paciência, tem que principalmente passar confiança para o time, porque não adianta querer quebrar pau, querer cobrar, querer fazer de tudo para deixar os jogadores intimidados. Não, é início de competição, o momento agora é de abraçar os clubes, cada um abraça o seu clube e bola para frente. Tá certo. Tá aí o Zenon falando. Vamos pro intervalo, rapidinho aqui. Intervalo. Precisa ser rápido, não. O intervalo é importante. É verdade, muito importante. São 8 da noite, 33 minutos. Estamos ao vivo aqui no restaurante Pizzaria na Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquará, em Campinas. Rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho ao vivo. Você pode continuar participando pelas redes sociais. Já a gente abraça
Faça você. Voltamos já aqui na Rádio Futebol Interior. O maior acesso do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul. Intervalo, vai depois edita. Atendimento especial. Realizamos restaurantes e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulinha. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local. Troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento, faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Diz que DD Autopeças. 19-3544-9283. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314, em Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja presente. Evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções. Fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Futebol de um jeito diferente. RádioFI.com.br. Guina Paiva. Também através do canal Futebol Interior no rádio. Essa dupla, essa parceria que está colocando, está dando o que falar dentro do portal Futebol Interior. Eu convido você, www.futebolinterior.com.br. Você acessa o portal Futebol Interior e fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do esporte. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar e olha, muita gente queria estar onde eu estou. Eu tenho certeza que Edinho Campos, todo mundo, Fernando César, todo mundo gostaria de estar onde eu estou agora. E o pessoal está vendo, né? Estou com as duas musas, uma da Ponte
Preta e a outra do Guarani. E, sinceramente, eu gostaria de ficar aqui pro resto do programa fazendo. Não quero ficar ao lado de vocês mais. Não quero ficar mais ao lado do Marcelo, não quero mais ficar ao lado do Carlos. Lógico que eu vou respeitar Marco Aurélio, vou respeitar Renato, vou respeitar Zenon. Mas de vocês eu não quero mais ficar perto, porque eu estou muito bem acompanhado. Tá? E eu vou começar fazendo a pergunta para ela, né? Pra musa da Ponte Preta. Primeiro o nome. Ângela. Ângela, como é que você conseguiu, né, essa façanha? Como é que foi introduzida esse gostar da Ponte Preta em você? Então, eu tenho um tio que ele adora a ponte e vivia falando a macaca, então eu acabei gostando, me apaixonando e torcendo para o time. Foi desde criança, então? Isso. Você vai no derby sábado? Sim, vou sim. Tá aí, então, deixa eu conversar agora com qual é o seu nome? Jaqueline. Jaque, como é que surgiu essa paixão pelo Guarani? A família inteira é bugrina e também porque o meu time é o campeão brasileiro do interior, a maior torcida do interior. Já começou a cutucar lá. Então esse amor foi só aumentando com o tempo. Tem um palpite para sábado? Com certeza, bugrão. Quanto vai ser? 3-1. É lógico, eu vou perguntar para você agora. Quanto que vai ser o jogo? 5-0. 5-0? 5-0. Não é possível isso. Sim. Mas tá confiante assim para ser 5-0? 5-0. Ó, é lógico que as duas são amigas, tudo, a rivalidade fica fora disso daí. E eu peço para você também, o torcedor que está em casa, que faça como as duas. Não importa o time que você torça, seja consciente naquilo que você faz, tá? A rivalidade só entra em campo, entre os jogadores. Fora, depois vai tomar sua cervejinha, vai brincar, vai descontrair. O importante é isso, não seja otário. Faça desse derby o derby da paz. Isso que o Futebol Interior, não só o Futebol Interior como portal, mas também o Futebol Interior TV e também rádio está pregando. O Futebol Interior prega sempre a paz nos estádios. E é lógico que, através do exemplo dessas duas beldades aqui, nós estamos mandando de volta lá para a mesa, onde nós temos agora, além do Marco Aurélio, nós temos também o Renato, também chamado de Renato Pemucho, o Renato Morungaba, para todos que conhecem também, o Renato que já participou do nosso programa de TV, e lá está o Marcelo e o Carlos também, que vão acompanhar aí e nesse bate-bola. E eu fico por aqui, olha, com essas duas beldades aqui. Fiquem aí, chupando os dedos, lambendo os dedos, que eu estou aqui com as duas. Vai daí. Guina Paiva, apresentador do programa Futebol Interior do Canal 8 da NET Campinas, segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 horas da noite, com convidados especiais. Para você que está com a gente na NET, no Canal 8, estamos gravando esse programa. O programa no Dadá, na pizzaria e restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá, a 200 metros aqui da Lagoa do Taquarama, em Campinas, com vários convidados. Eu tenho aqui o Fernando César. Fernando César, olha ali para a câmera da alegria. Aquela câmera ali, essa aqui. E aí, beleza? Aqui, ali. Aquela ali, ó. É a câmera da verdade. É a câmera da felicidade. Câmera da verdade. Fernando César, que é a voz do gol, né? Fica mais bonito ali. Esse faz Fernando César. Fernando César, estamos ao lado aqui de dois craques do futebol, hein? Cara, o rádio, ele proporciona, às vezes, algumas felicidades pra gente, né? Por exemplo, não há o que pague ver figuras como Zenon, Marco Aurélio, Renato, que está aqui agora. Da arquibancada, né? Da arquibancada. Eu não tive o prazer de narrar nenhum jogo deles, né? Mas com certeza torci muito por todos. Não, Carlos. Né? Você já está no rádio há 80 anos, narrou. Você narrou início de carreira dele. Mas você então também sabe que é idade? 79. Quem é o mais velho aí? Eu, 5 minutos. 5 minutos. Então ele já está há 80 anos e 5 minutos. Mas a gente está ao lado de craques do futebol, né? E eu falo isso, eu fiz uma pergunta no bloco anterior e vou pôr os convidados aqui para conversar e vou bater isso, o Marco Aurélio respondeu e digo isso. E digo isso com tristeza, porque hoje vejo o time do Guarani e o time da Ponte Preta com jogadores. O Zenon falou no bloco anterior também, e eu concordo com ele, década de 80, Ponte Preta, Guarani, serviam a seleção brasileira. Aquele derby citado de 81, 3-2, né? Na decisão. Que timaço, né? Que
Dois timaços, né? A placar em 78. Foi o derby do Pacaembu? Não, de 81 foi no Majestoso. O derby que o Birigui soltou a bola. Verdade. Foi no Majestoso, decidiu o primeiro turno daquele campeonato, a Ponte venceu 3-2. Eu era muito Foi aquele derby que o Birigui foi tentar tirar a bola do escanteio, jogou a bola pra frente, a Ponte fez o gol. Mas tanto um time quanto o outro, se pegasse a camisa da seleção brasileira e colocasse para jogar a Copa América, até Copa do Mundo não passava vergonha. Na Copa de 78 teve quantos jogadores de Campinas na seleção? Pois é, não precisa ir muito longe, 82, 86, né? E então eu digo que o rádio dá essa oportunidade para que a gente possa estar ao lado de grandes craques do futebol. Mas vamos apresentar o Renato aqui. Renato, que prazer tê-lo aqui na TV Futebol Interior no Canal 8 da NET Campinas e também na Rádio Futebol Interior no Derby Debate. É um prazer estar com você. E qual é a sua expectativa para esse derby depois de 5 anos, derby que não acontece em Campinas, o maior evento da cidade de Campinas? Renato, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Aqui com o Marco Aurélio, que fomos adversários vários anos, e ainda chegou a ser meu treinador, você acredita nisso? Acredito. Né? Mas, como disse antes, um prazer, e eu acho que a expectativa, eu acho que está envolvendo talvez a cidade de Campinas por muito tempo sem ter o derby, né? E o que eu espero, né, que seja esse derby aconteça só dentro do campo, né? Um jogo limpo, um jogo bonito, sem ter problema depois do jogo, exemplo, problema de torcida, que nós já vimos semana passada, tivemos isso. E espero que, como eu estou agora trabalhando no Guarani, espero que o Guarani esteja bem, mostre tudo, aquele futebol que está mostrando dentro do Brinco de Ouro, para que consiga superar a Ponte e consiga uma boa vitória. Tá certo, aí o Renato batendo um papo com a gente. Vamos falar então desse derby, aproveitar aqui a presença do Marco Aurélio. Então vamos abusar bastante de Marco Aurélio, né? E já começando, e eu tenho aqui uma pergunta para fazer para eles, e até queria que o Fernando César, se quisesse também, fique à vontade, viu, Fernando? Porque tanto o Marco Aurélio quanto o Renato, né, são o Marco Aurélio treinador, o Renato também, já comandaram equipes e comandam equipes até hoje. Eu pergunto agora a respeito dos treinadores, né? E nós já vimos, por exemplo, em 2012, né, Zé Teodoro dirigiu o Guarani, perdeu o derby, foi embora, foi demitido, né? A Ponte Preta tem hoje o Doriva, são 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias. Marco, essa semana importante para a Ponte Preta, vamos falar da Ponte, depois passo aqui para o Renato para falar também do lado do Guarani. Essa semana importante para a Ponte jogou contra o Flamengo, agora pega o Guarani. Você teme que uma derrota no derby da Ponte Preta, o cargo do Doriva está ameaçado, ou você acha que não, mesmo que ele perca, ele continua, apesar de pressão ou não da torcida? Olha, eu torço para que não aconteça isso que você falou. Eu acho que o Doriva é um cara ótimo, sério, e ele tem no vestiário os jogadores todos a seu favor, todos gostam dele na Ponte, pelo que eu sei. Chegou, a situação da Ponte é muito difícil e ele conseguiu dar uma ajeitada já. Acho que no jogo do Flamengo já foi outra Ponte Preta. Então eu acho que o derby é um jogo difícil, pode dar tanto um quanto o outro. O jogo vai ser difícil. E eu não vejo motivo. Eu acho que tem que se apostar no Doriva, eu acho que tem que dar moral para ele. Essa coisa de ficar trocando de treinador toda hora, você tem que ver o que você tem na mão, quais são os jogadores que ele tem na mão. Então tem que olhar no geral, você não pode avaliar isso aqui ou por causa disso ou pelo resultado. A Ponte tem o seu elenco, eu espero que o resultado seja positivo para a Ponte. O Renato está torcendo para o outro lado, eu torço para o lado de cá, cada um puxando sardinha. Mas eu acho que essa coisa do treinador,
Você vê lá fora, perde-se campeonatos, perde coisa, e o treinador mantém seu contrato, você tem que saber antes de contratar o que é o treinador e o trabalho que ele está fazendo. Tem pessoas acompanhando no dia a dia que são importantes para divulgar isso. O treinador está trabalhando bem, está trabalhando correto. Qual o motivo? É difícil, pô. Então, eu acredito que esse resultado não pode interferir no trabalho. Tá, agora no caso do Guarani, vamos pegar aqui o Guarani, né, Fernando? O Humberto Lousa já tem um trabalho um pouco mais facilitado. E a pressão pro lado dele, hoje, no momento, né? Não sei o que pensa o Renato, o que pensa você, mas a pressão pro lado do Humberto é um pouco mais tranquila. Por quê? Ele foi campeão, né, da Série A2 do Campeonato Paulista, pegou o time, todo mundo sabe a maneira que ele chegou no time, né? Então, o torcedor do Guarani tem que levantar a mão pro céu. Dos dois times é a mesma, né? 3 pontos. Sim, mas a gente agora eu tô pegando do campeonato anterior, né? A Ponte veio do Campeonato Paulista, apesar de ser campeã do interior. A primeira fase, a campanha da Ponte foi de dar pavor no torcedor. O Guarani não. Foi o melhor time da Série A2, foi campeão da Série A2. No começo do ano, né, Renato? O Renato que trabalha no Guarani. Quando o Diniz saiu, todo mundo ficou preocupado, né? E agora? O que vai acontecer com o Guarani? Como é o futebol? Eu costumo dizer que o futebol é fábrica de fazer maluco, né? Mas eu acho que assim, se tratando do Humberto, eu também estava trabalhando no profissional, né? Como segundo, terceiro auxiliar. E eu acho que ele se preparou e se preparou muito bem para ter a oportunidade, né, de desempenhar o trabalho dele. Então, ele trabalhou com, acho que teve o Barbieri, né? Foi o Barbieri o primeiro, depois veio o Badão, e ele continuou trabalhando como auxiliar. Aí veio o Marcelo Cabo e tal. Então, eu acho que ele se adaptou. E o começo do trabalho do Guarani foi com o Fernando Diniz, e ele estava junto também. Então ele pegou esse embalo e fez aquela campanha maravilhosa que todo treinador precisava. Então eu acho que mesmo que venha a derrota, o Humberto deve continuar. Mas conhecendo o Humberto como conheço, de maneira nenhuma ele vai querer perder esse jogo. Porque ninguém quer perder derby. O derby é fica marcado na história, né? Entendeu? E mais jogando em casa com toda a torcida do Guarani. Estádio lotado. Falando da expectativa, apesar que você aqui está torcendo contra o Marco Aurélio, deixa eu falar, Marco Aurélio, já falou bastante. Você está falando mais do que o Zé, não? Não falo, não. Eu ia só falar, Renato, a comparação foi feita, só que um time estava disputando lá em cima e o outro time estava disputando para subir. É diferente, a dois e a Ponte vinha jogando. E é um derby, né? Não sei se é a primeira vez um derby, no exemplo, na Série B. Porque a gente costumava, graças a Deus, né? A gente jogava na Série A. É totalmente diferente. Lotado, então, estádio dividido. Então aí a Série B, o que vai ser? É aquele time que fizer uma marcação bem melhor feita, sabe? Aproveitar as oportunidades. Eu acho que é o que deve acontecer no jogo, e espero que, claro, no sábado o Guarani esteja melhor nesse aspecto, né? Para que possa superar a Ponte e consiga a vitória. Agora, o Marco falou dos times, né, Marco? Eu concordo com você. A Ponte disputava a Série A, o Guarani estava na Série A1 e o Guarani na Série 2. Só que hoje a gente escala as equipes. Vamos pegar o Guarani que vai jogar o derby e a Ponte Preta que vai jogar o derby. Apesar da Ponte ter disputado o Campeonato Paulista, o time da A2 do Guarani é melhor do que o da Ponte, pelo menos que disputou o Campeonato Paulista. Tá mais entrosado, né? Isso aí mais até que se prova o contrário, né? É difícil você falar o time que disputou a Série A2. É igual o time que quando disputa a Série AB, o Campeonato AB, né? Igual a Ponte está e coisa. Comparar com o time da Série A. É difícil. E você vai fazer o quê? Provavelmente você vai estar entre os melhores para subir. E quando você está lá, dependendo do time que você tem, do que você recebe, que é difícil, você vai estar atrás para não cair. Então, mas o time da... Quer dizer, o Guarani estava lá, então mas se a gente pegar... Eu acho que chega agora, vai chegar em igualdade de condição. Não tem ninguém melhor do que ninguém, principalmente derby ou
qualquer Atlético Cruzeiro, pode um time estar numa situação pior, tá? Chega na hora, fica tudo igual o Renato falou, vai ser decidido num aproveitamento melhor, numa marcação que encaixar melhor. Vai dar empate, então. Porque tá igual. Assim, aliás, eu respeito a opinião do Marco Aurélio, mas eu não posso ir contra o que eu venho falando no rádio e nas redes sociais há muito tempo. Se a gente pegar o time da Ponte Preta do Campeonato Paulista e comparar com o time do Guarani, jogador para jogador, a Ponte vai colocar lá, né, numa seleção 2 jogadores. 2, 3 jogadores no máximo. Mas o que disse, o parâmetro é outro, né? A Ponte está concorrendo com Fernando, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Fernando, entenda, eu tô falando jogador por jogador agora. Agora você pega, vamos supor, o grau de dificuldade é muito maior. Mas vamos pegar jogador por jogador. Eu sei, mas você não pode pegar jogador por jogador. O grau de dificuldade da Ponte, a exigência era muito maior do que os jogadores que o Guarani encontrava pela frente. Sim, mas o time do Campeonato Paulista da Ponte era muito ruim. Eu não posso... mas peraí, esquece o Campeonato Paulista. Esse time da Ponte não tem nada a ver com o time do Campeonato Paulista. Pelo amor de Deus, vamos lá puxar por quando começou a discussão. A discussão eu comecei falando do Campeonato Paulista, Série A2 e Série A1. Série A2 e Série A1. Eu não estou falando do time que vai ser escalado amanhã, mesmo porque, se você perguntar no sábado, mesmo porque se você perguntar pro torcedor do Guarani, torcedor de 8 anos do Guarani, escale o time do Guarani. O Renato tá aqui, se eu estiver falando besteira... Posso fazer uma pergunta? O Renato... Eu não estou acompanhando a Ponte Preta. A Ponte Preta que disputou o Campeonato Paulista e está disputando a Série B... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não, é outro time. Então, pode ser que aí o Guarani leve alguma vantagem no entrosamento. Aí eu concordo com você. Está mais encaixado. Né? No entrosamento, porque a Ponte talvez não esteja... Se mudou, a maioria... Não, a Ponte é isso que eu ia completar. Um torcedor do Guarani de 8 anos escala o Guarani hoje. De 1 a 11. O torcedor da Ponte Preta de 59 anos de idade, que conhece a Ponte Preta há 50 anos, não sabe o time que vai jogar o derby. Porque você pega o exemplo do ano passado. O Guarani ele começou a Série B com o time da 2, que não classificou. Mas só que conseguiu alguns resultados que não era esperado. As 15 primeiras rodadas. Esses resultados que aconteceu salvou o time do rebaixamento. É isso aí mesmo. O Guarani não caiu por causa de um gol, porque depois... No final ele caiu de ponta cabeça. Se não tivesse conquistado aqueles pontos no começo, teria caído. O Guarani não caiu por causa de um gol. Só que eu não sei agora é a 4ª rodada. Na 3ª rodada, como é que estava o Guarani ano passado? Eu acho que agora já vem com 2 derrotas, as 2 equipes vêm igualzinho. A diferença é que a Ponte perdeu em casa e ganhou fora. Então vai dar empate, né? Porque o Guarani ganha em casa, joga em casa e ganha. A Ponte joga fora e ganha. Mas peraí, falar que estão igual, você tem que pegar, por exemplo, nas 3 rodadas. Vamos lá, o Guarani perdeu 2 e a Ponte perdeu 1. A Ponte perdeu 2. Só que perdeu 2 em casa e ganhou 2 fora. O Guarani perdeu 2 fora e ganhou 1 em casa. E agora quem ganha? Guarani e Ponte perdeu 2 e ganharam 1. Mas vamos lá. Os jogos do Guarani. O Guarani estreou contra o Fortaleza. Olha como o Guarani perdeu o jogo. Último minuto. Estava 47 minutos do segundo tempo. A Ponte Preta jogou contra o Paysandu. Perdeu em casa. Olha só. Segundo jogo, a Ponte jogou com o Criciúma. Foi fora de casa, venceu. Pessoal, a Ponte não jogou nada. Gente, não importa. O que importa é os 3 pontos. Ótimo, foi lá, trouxe o resultado. O Guarani venceu em casa. Sampaio Correia. Certo? No segundo jogo, o Guarani jogou contra o Atlético de Goiás. No terceiro jogo, mas na segunda derrota que o Guarani perdeu. É que vocês não estão entendendo o meu raciocínio, tá difícil, parece que eu estou falando inglês aqui. Na segunda derrota, no terceiro jogo do campeonato, o Guarani jogou contra o Atlético de Goiás. O Guarani tomou 3, tá? Mas se tem mais uns 5, 10 minutos, o Guarani empata. Nos 2 jogos que a Ponte perdeu, Londrina e Paysandu, a Ponte não jogou nada. E no jogo contra o Criciúma, aí o Marco Aurélio tá aqui e vai falar, poxa, o goleiro tá lá para isso. E a Ponte acertou nesse goleiro. Esse goleiro da Ponte é espetacular, é sensacional esse que tá aí. Sensacional. É muito bom goleiro, né? Mas se não fosse o goleiro, quanto teria sido o jogo pro Criciúma, que não ganhou nenhuma até agora? Então, olha os jogos que o Guarani perdeu
e o jogo que a Ponte perdeu. É isso que eu estou dizendo. Mas no derby isso aí fica tudo para trás. Sim, a bola rolou, é rivalidade. Mas quantas vezes o time que está pior vai lá e ganha o derby? Não, sim, mas aí se fosse assim, então a gente não precisava apresentar o programa especial, trazer o Renato e o Marco Aurélio. É essa a discussão que eu estou trazendo. Antes do jogo, desculpe quem pensou. Hoje o favorito então é o Guarani. O Guarani é o favorito, na minha opinião. Mas para mim a Ponte Preta era favorita contra o Paysandu. Guarani é favorito, mas a Ponte vence, na minha opinião. A Ponte era favorita contra o Londrina, contra o Paysandu. Pois é. Perdeu. Pois é, estou dizendo, o Guarani é favorito, mas a Ponte vai vencer. O futebol hoje está muito difícil. Se você for ver o jogo do Londrina, eu assisti uns 20 minutos. O Londrina tinha 150 atrás. Eu não sei o resto do jogo. Saíram e acharam um gol. Então, saíram, acharam um gol. E é difícil você estar com a equipe, porque de repente, se você tivesse um Renato no time, que pode desequilibrar, que foi um dos maiores jogadores que eu vi em agudo para frente, reto para o gol, quer dizer, com qualidade de drible, de sair. Então hoje está difícil isso. Então o time que vai jogar fora, você põe duas linhas de 5. Duas linhas de 5. O Londrina acho que estava. Todo mundo fechado atrás. Então é difícil você entrar. Aí vai. E você jogando dentro de casa, de repente a torcida começa, não sei o que, aí o jogador se perde um pouco, aí abre uma brecha, sai uma bola parada, toma um gol. Fica difícil mesmo. Então, são coisas que podem acontecer. Então, eu acho o seguinte. E a Ponte pode ganhar o derby jogando dessa maneira. Encaixa bem a marcação. Certo, jogar na velocidade, jogar num erro. Quer dizer, mas espero que não tem nada decidido. Não tem nada decidido. Para mim, não tem favorito. Vai ser decidido durante. O que pode ter um pouco, Marco Aurélio, é a torcida única desde que a equipe da Ponte sinta essa pressão. Às vezes não, pode ser aquela velha história dos 15 minutos. Aliás, vocês são a favor da torcida única? É o primeiro derby da história com torcida única. Pudesse estar as duas torcidas Sou contra. É lamentável, né? Sou contra. Eu acho mas devido à situação hoje, eu acho que não tem como, Marco Aurélio. Já semana passada teve problemas aí. Se tivesse os 2 treinos amanhã, né, que estava marcado, 2 treinos no mesmo horário, ia dar briga e morte até. Então, mas ainda bem que na nossa época não tinha esses problemas. Não tinha nada disso, era só bola. Acontecia alguma coisa mais igual, aí tinha as duas torcidas para apoiar também. Mas acho que hoje em dia é meio arriscado você colocar 2 torcidas. É a primeira vez na história que isso vai acontecer. Primeira vez na história, deveremos ter casa cheia, mais de 18 mil torcedores lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, eu vou liberar aqui nesse bloco o Marco Aurélio, né? Marco, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Derby Debate da Rádio Futebol Interior, também da TV Canal 8 do Futebol Interior, Canal 8 da NET Campinas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer estar aqui ao seu lado. Até a próxima, viu, Marco? Grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e principalmente de rever o Renato, o Zenon, que faz tempo que eu não vejo. Então, para mim foi um prazer muito grande. Tá certo. Tá aí Marco Aurélio Moreira, jogou na Ponte, treinador da Macaca, ex-treinador da Ponte também, conosco aqui no programa Debate Futebol Interior. Vamos por intervalo, Corsato? Isso, tem participação aí do internauta? Você tem. Marco Aurélio, prazer estar com você. Grande abraço, Renato também, um abraço, obrigado. Eu quero tirar uma foto com o Marco Aurélio. Desculpa qualquer coisa. Vamos passar lá pro Guina Paiva, né, que o Guina Paiva vai chamar os nossos intervalos comerciais e ele não está satisfeito, viu, Carlos? Vai, Guina! Tá bom, obrigado, Marcelo, obrigado, Carlos. Vamos então, daqui a pouquinho, estou aqui com o Washington Melo, que é setorista do Guarani, né? Ele que trabalha no futebol interior também, na Rádio Futebol Interior, fazendo o dia a dia. Antes nós íamos por intervalo. Como é que está esse Guarani, a preparação desse Guarani para o derby, Washington? Boa noite. Antes de mais nada, boa noite a você, Guina Paiva, né, aos nossos telespectadores. Anote aí na sua papeleta, me ajuda aí, produção. Olha, o Guarani, né, treinamentos fechados, né, durante a semana, né, Guina? Então, o técnico Humberto Lousa vai confirmar a equipe momentos antes da partida, mas não deve ter aí muitas alterações, né? É o time que a imprensa vem divulgando aí nos últimos dias. A principal novidade, sem dúvida alguma, né? O Guarani terá uma nova dupla de zaga, né? O Edson Silva
e provavelmente, né, o Everton Alemão, que veio lá do São José do Rio Grande do Sul, fazendo a sua estreia num derby, né? Então, muita responsabilidade. Então, esses dois jogadores devem ser aí as principais novidades, além da volta do Marcílio, também do Bruno Mendes, né, que pela primeira vez na Série B... Segura a escalação. Ah, pois não. Então daqui a pouco eu volto com a escalação do Guarani. Suspense no ar, hein? Suspense no ar. Segura a escalação, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais aqui direto do Dadá, da pizza do Dadá pra você. Daqui a pouquinho então, escalação do Guarani e mais informações. Temos muita coisa pra falar pra você. Eu tenho um recado importante agora pra você. Olha, a FC Play TV é uma empresa que está no mercado transmitindo jogos do Campeonato Catarinense de Futebol. Então é só você entrar www.fcplay.tv. Lá você vai comprar o jogo Tubarão e Ferroviária por apenas R$ 9,90. É isso mesmo, Tubarão e Ferroviária por apenas R$ 9,90. Isso mesmo, então não perca tempo. Entre lá, www.fcplaytv.tv e você vai comprar um futebol ao vivaço Tubarão, né, umas equipes emergentes do futebol catarinense versus Ferroviária por R$ 9,90. Outros jogos também você pode comprar através do fcplay.tv. É só entrar lá e clicar, fazer o seu cadastro e já aderir à compra de um desses, ou pacote completo, ou um jogo desses individual que a TV de Santa Catarina está fazendo para você. É o campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro, só para você a preço acessível. Então logo após as mensagens comerciais estaremos de volta, é rapidinho. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Do futebol interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior.
Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Futebol de um jeito diferente. RadioFI.com.br. Balançando a rede. Debate. Guina Paiva. De volta com o Futebol Interior na TV e também através da Rádio Futebol Interior aqui no Dadá. Estamos aí ao vivo para a TV e para o rádio, fazendo um programa desse. Aliás, uma discussão danada sobre o derby, né? Estou ao lado, mais uma vez, de Washington Melo, que vai trazer não só a escalação, mas também as principais notícias. E olha, eu fui muito gentil com ele agora, até porque ao lado dele está a Jaque, né, que é a musa do Guarani, e ao meu lado a Ângela, que é a musa da Ponte Preta. O derby já começou aqui acirrado aqui. Quem vai ganhar essa disputa? Então. Jaqueline ou a Ângela? Ou a Ângela. E aí? Páreo duro, hein? Páreo duro, o pessoal de casa tá vendo. Os telespectadores vão decidir. Vão decidir. E depois nós vamos perguntar para os telespectadores, você de todo o Brasil, vai pro lado da Ângela ou vai pro lado da Jaque? Quem vai ganhar? Hã? Me ajuda aí, produção. É verdade. Vamos falar então um pouquinho do Guarani? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, nessa sexta-feira vai acontecer aí, né, o último treinamento, né? O Guarani já praticamente aí definido pelo técnico Humberto Louser. Você sabe que em derby, né, sempre há um certo mistério, né? A definição muito ainda. Só vai acontecer momentos antes da partida. Aliás, só cortando e não querendo te cortar. Sim. E essa discussão na semana, se faz ou não treinamento de portões abertos, deu o que falar, hein? Teve que ter até a intervenção da Polícia Militar. Exatamente, né? O BAEP, né, através do comandante da Polícia Militar, acabou vetando. Eu até achei uma decisão sábia, né? Porque também achei. Iam colocar ali os treinos praticamente nos mesmos horários, né? O Guarani anunciou às 18 horas e a Ponte às 17h30. Em função, né, das proximidades, né, dos estádios, né, durante o treino, eu acho que não deveria ter nenhum tipo de problema, mas o problema é depois, né, que os torcedores vão embora, ruas muito próximas e poderia, com certeza, aí, ocorrer confrontos. Então a polícia agiu bem, apesar que alguns torcedores do Guarani não gostaram, a mesma situação lá envolvendo os torcedores da Ponte Preta, deixa para o sábado, né? Guarani é jogo torcida única, a torcida faz lá a sua festa e no segundo turno é a vez da Ponte Preta. Sim, claro. Né? É uma decisão tomada aí pelo Ministério Público, não tem como contestar, né? É jogo de torcida única pela primeira vez, né? E no Guarani são aí mais de 18 mil torcedores. Olha, né? Que beleza, essa é a expectativa. Então vai ser um derby diferente, né? Nesse ponto de vista, né? Porque jamais teve um derby de torcida única. Então vai ser o primeiro. Então é uma expectativa muito grande. E eu acho que o Guarani leva até vantagem. Por isso, né, vai jogar no seu estádio, diante de sua torcida. Muitos dizem que é a única vantagem do Guarani. Você acha também que é a única vantagem? Ou em campo o Guarani tem uma leve vantagem? Eu também acho que dentro de campo o Guarani leva uma certa vantagem, porque vem com um time entrosado, né? Da Série A2 do Campeonato Paulista. E a Ponte Preta vem com um time em formação. Né? A realidade é essa. Mas derby é derby, né? Lá na hora, né? Os dois Como já diria Vicente Mateus, derby é derby e vice-versa. Os dois times se equivalem.
vence quem errar menos, e o ponto forte da Ponte pode ser ali, né, o seu ataque, e o Guarani, a incógnita é a defesa, né, com essa dupla de zaga inédita, o Edson Silva entrando aí no lugar do Felipe Maia, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Everton Alemão fazendo a sua estreia. Nas demais posições, né, já posso dar o time aqui? Pode, fica à vontade. Vamos lá, na pedra, na papeleta, anote aí na sua papeleta. O Bugrão, ao vivo, aqui, Rádio FI e TV Futebol Interior. Sem dúvida. É impressionante. Parceria que veio para ficar. Exatamente. Então o Guarani, o Bruno Brígido, o goleiro Lennon, ele teve aí um problema nessa semana gastrointestinal. Famosa piriri, famoso Isso, piriri. Exatamente. É verdade. Né? Aqui não precisa enfeitar, não. Pode falar o famoso caganeira, o famoso piriri. Isso, vai fazer aí um teste, né, para ver se vai ou não pro jogo, mas eu acredito que ele seja escalado. Mas se não, né, o Kevin, me ajuda aí, produção. Meu Deus. Está de sobreaviso, mas o Lennon deve jogar. Então é Bruno Brígido, Lennon, a dupla de zaga, né, o Edson Silva e o Everton Alemão, e o Marcílio retornando à lateral esquerda, ele que não jogou contra o Atlético Goianiense, né, porque no jogo contra o Sampaio Corrêa levou sofreu um corte profundo, né, na testa. Verdade. Sofreu 9 pontos, então não viajou por precaução, então retorna. No meio campo, o Baraca, né, que é o único, aliás, nesse time do Guarani apenas 2 jogadores já jogaram derby, o Baraca e o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes, isso. E na Ponte Preta não jogou ninguém, é tudo debutantes, né? Verdade. Pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Dos 2 times, apenas Baraca e o Bruno Mendes já jogaram derby. Então, meio campo, o Baraca, Ricardinho, né? Depois o Quarteto Mágico pela primeira vez jogando juntos, né? O Rondinelli, o Bruno Nazário, o Eric retornando pela primeira vez, ele que cumpriu 3 jogos de suspensão, em função da expulsão ocorrida no jogo, quando ele ainda defendia, né, a Luverdense no ano passado, justamente contra o próprio Guarani, e o Bruno Mendes também totalmente recuperado de contusão. Então eu acredito que este deve ser o time, a base, né, da série A2, apenas com exceção à defesa, né, o Edson Silva e o Everton Alemão serão aí as novidades, né, e aí fica a expectativa, né, o Guarani teve 10 dias para treinar, então eu espero que o técnico Humberto Louser tenha aproveitado aí todo esse tempo, porque o Guarani só treinou e a Ponte só jogou, né? Então. Jogou contra o Londrina, jogou contra o Flamengo. Ou não, fisicamente o Guarani deve estar melhor. Exatamente, está descansado, sem dúvida nenhuma. Mas tem o outro lado, né? O jogador gosta de jogar, né? Quando fica 10 dias, ai meu Deus do céu. Sem ritmo de jogo. Não vem logo o jogo com aquela ansiedade, ainda mais na véspera de um derby. Verdade. Mas vamos ver, vamos torcer para que seja um grande jogo e que a guerra fica dentro de campo, né? Eu falei isso na outra entrada minha, que a agora guerra fica fora. Arthur Eugênio com uma camisa cor maravilhosa. Verde bugre. Exatamente. Verde bugre. Doutor que está tenso, hein? Tá muito tenso. Tenso, já falou que ele já tomou 5 Lexotan e até sábado ele vai tomar mais uns 15. Haja Lexotan pra ele. A Jaque que está do seu lado, esquenta seu microfone para ela que ela quer mandar um beijo. Opa, fala aí, Jaque. Quero mandar um beijo pro Baltazar, que entrou aqui, foi embora, acho que ele ficou com vergonha da gente. Mas por que ficou com vergonha? Não sei, ele pegou e foi embora. Pra toda a minha família, meus tios, Joel Santos, Eber Santos, todo mundo da minha família. E pra toda a torcida do Guarani, sábado é a gente representando. E Jaque, aproveita, qual é o seu palpite pro jogo? Então, eu tinha falado 5-1, mas a minha 3-1, mas a minha colega falou 5-0. Então, eu vou falar agora 6-0. Eita, 6-0. Já começou a briga aqui. E eu vou descer lá no ajuda aí, produção. Ajuda aí, 6-0. Uma falou 5, outra falou 6. E eu vou perguntar agora pra Ângela. Você quer mandar um beijo pra alguém também, Ângela? Quero mandar sim um beijo. Ai, cara, vou mandar um beijo pra minha família, pra todos da torcida, né? E um especial para o técnico. Boa sorte. Você mantém o 5-0 pra sábado? De virada. De vira. 5-0 de virada? Não, vai ser de virada, tipo... 5-1. Isso. Tá 1-0 pro Guarani. Imagina se acontece, vamos supor, você já que acerta 6-0,
jogadores da Ponte nem voltam pro estádio. Já pode ir embora. Pode ir embora pra casa. O técnico também. E o mesmo acontecendo, né? A Ponte ganha do Guarani de 5-1, já manda embora todo mundo ali dentro do vestiário. Não, o derby é isso. É verdade. Deixa eu dar mais um recadinho para você de todo o Brasil que está nos acompanhando. A FC Play TV tem uma novidade para você. Você que gosta de Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, grande abraço ao Flávio Guerra que está chegando aqui. Flávio, já senta lá na mesa também, Flávio, que você já vai participar, que tem 5 minutos do programa só. Então senta lá. Já está acabando? Já está acabando, já está acabando. Nem bem começou? Nem bem começou, está acabando. O Flávio Guerra que apitou o derby do século, hein? 2012, o Guarani ganhou de 3-1. Então, para você que quer assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, você entra fcplay.tv, R$ 9,90 apenas, você vai assistir o jogo entre Tubarão e Ferroviária de Araraquara. É só entrar www.fcplay.tv, você vai assistir ao jogo por apenas R$ 9,90. É o diferencial, é a inovação que a FC Play está fazendo para você. E não só esse jogo não, lá você vai conferir todos os jogos que a FC Play estará disponibilizando para você que ficar sócio e aderir ao pacote que a FC Play colocou para você. Então acesse www.fcplay.com, você vai comprar esse pacote. Tubarão e Ferroviária de Araraquara, válido pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos voltar agora na mesa com Marcelo Corsato, Carlos Corsato, e lá nós teremos também o Everaldo Pierrotti, que também vai nos abrilhantar nesse restinho de programa que nós temos. É com vocês aí, garotada. Valeu, tá aí o Guina Paiva, apresentador do Futebol Interior, canal 8 da NET Campinas. São 9 horas e mais 17 minutos. Estamos também na rádio futebol.com.br, também lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você que está vendo a gente aí pelo YouTube, Futebol Interior, não se esqueça, tá? De se inscrever em nosso canal, dar um curtir lá também e ativar o sininho toda vez que estivermos ao vivo. Você vai ver a nossa programação. Marcelo, rapidinho, peraí, Melo, eu tenho a participação do ouvinte aqui, que está participando, mandando mensagem aqui nas redes sociais. Vamos lá, Marcelo, e do meu lado, você que está na TV, já consegue ver o Everaldo, lateral que jogou pela Ponte Preta. Daqui a pouco vamos apresentar. O Everaldo vai falar também dos derbys que participou, mas o Marcelo tem a participação do ouvinte e do internauta e do telespectador pelo Facebook. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, rapidinho aqui. Gilson Ferreira, boa noite, galera. Zenon, este é fera. Mandando um abraço pro Zenon, o Gilson. Miller Silva, boa noite. Programa Futebol Interior e Rádio FI, show de bola. Só feras. Vai ser jogão esse derby. Abraço. Nosso amigo Nando Lopes, que participa também do Futebol Interior TV no canal 8 da NET Campinas. A Jane, Renatão, esse foi craque. Aliás, você viu o tripé de meio campo, né, Carlos? Se o Everaldo estivesse aqui, eu já ia falar que já começava do sistema defensivo. A Maria Monteiro, boa noite. Aqui é a Maria, estou sempre ligada na TV Futebol Interior e na rádio. Vocês são feras. Mande um beijo para São José do Rio Preto. Admiro muito o trabalho de vocês. Ô, querida Maria, obrigado, viu? Acho que eu falei Mara, mas é Maria. A Silmara tá com a gente. O último aqui, o João Batista. Boa noite, sou corintiano, mas gostaria de ver esses dois times na Série A do Brasileiro, Carlos. Valeu, todo mundo que está participando com a gente, na medida do possível a gente vai abraçar você que está com a gente, você que está ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Bom, eu vou passar lá para o Guina, porque nós estamos fazendo um programa junto com a TV. Eu vou passar para o Guina, mas eu queria só dar um oi aqui para o Everaldo, né? Que é o nosso convidado. Everaldo, que jogou na Associação Atlética Ponte Preta, foi lateral da Macaca. Na TV, rapidinho para você aparecer, Everaldo. Que prazer recebê-lo aqui. É um prazer recebê-lo aqui no Futebol Interior, no canal 8 da NET Campinas e também na Rádio Futebol Interior. E queria que rapidamente você contasse para a gente a sua experiência em derby. Você me contou aqui fora do ar, mas rapidinho a sua experiência no derby. Grande abraço, seja bem-vindo, Everaldo. Boa noite, um grande abraço a vocês da Rádio Futebol Interior. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu tive duas participações em dois derbys, um no Majestoso e outro no Brinco. No Majestoso foi 0-0 e no Brinco a gente venceu por 1-0 com gol de Osmar Guarnelli num dia chuvoso,
onde a 50 segundos de jogo, o Almir Laguna, árbitro, acabou expulsando o Edson Abobrão no pontapé dado em cima do Neto. E eu entrei a 1 minuto de jogo e nós jogamos neste jogo no brinco com um jogador a menos, praticamente os 90 minutos, e vencemos essa partida no dia chuvoso com um gol de cabeça do Osmar Guarnelli. Legal. Bom, aqui o derby está empatado. Everaldo, Marco Aurélio para Ponte, Zenon e Renato para o Guarani. Eu volto agora com Guina Paiva. Vai você, Guina. Obrigado, Carlos. Já no finalzinho do programa da TV, estou aqui com o Flávio. O Flávio que apitou vários derbys também, foi protagonista do último derby, é o derby do século, entre Guarani e Ponte Preta. E a expectativa sua para a TV do futebol interior aqui, Flávio. Boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite a todos. Prazer. A expectativa boa. A comissão de arbitragem da CBF já sorteou o árbitro do derby. Inclusive, pela importância do jogo, foram para o sorteio o Sandro Meirahit, que é o árbitro da Copa do Mundo, né? O árbitro brasileiro da Copa do Mundo. E o Leandro Voaden, que tem muita experiência e é um dos árbitros de confiança da comissão. Os dois foram para o sorteio e acabou ganhando o Leandro Voaden. Então aí estamos com a expectativa que ele faça um bom jogo. Já apitou Grenal, vários clássicos, está acostumado com essa pressão de grandes jogos e tem tudo para fazer um grande jogo. O Flávio que estará conosco também na transmissão de sábado ao vivo, direto lá do Brinco de Ouro, onde a rádio, o comando do Marcelo, do Carlos Corsato, o Fernando César está lá também, todo o pessoal, e estará o Claudinei Corsi, Arthur Eugênio estará comandando essa brilhante Washington Melo, brilhante jornada, onde Ponte e Guarani irão jogar, e o Flávio estará também analisando essa arbitragem. Tomara que corra tudo bem, pelo menos com a arbitragem, né, Flávio? Guina, o Voaden é um árbitro de nome, é respeitado, e isso é importante. É um árbitro que é respeitado pelos atletas, pelos treinadores. Então ele consegue levar o jogo com tranquilidade, não enerva o jogo, né? Apita o feijãozinho com arroz e tem tudo para fazer um grande jogo. Com certeza. Fica aqui comigo para você ajudar nesse fechamento. Um grande abraço a você de todo o Brasil que esteve com a gente. O pessoal da rádio continua a transmissão com a rádio e nós estamos encerrando aqui o futebol interior. Gravação de TV tem isso. O Guina Paiva vai fazer o fechamento. Nós vamos encerrar o programa daqui, né? Daqui a pouquinho o Carlos Corsato, o Marcelo Corsato, o pessoal estará aí de volta com o programa da rádio e nós estamos terminando o programa Futebol Interior na TV. Lembrando que nós estaremos de volta amanhã às 7 da noite com o programa Futebol Interior. Lembrando a você, www.futebolinterior.com.br, o maior portal com conteúdo esportivo da América Latina. Você pode entrar, clicar e acompanhar o Futebol Interior, placar ao vivo do Futebol Interior. Só aqui você acompanha o que há de melhor em conteúdo esportivo. Um grande abraço a você, até amanhã, tchau. Tá aí o Guina Paiva, então, depois, viu, se você quiser, faça um outro fechamento com ele, mas aí fora do ar, porque agora a gente vai aqui com o programa da rádio. Estamos aqui na Pizzaria do Dadá, com o programa especial Balançando a Rede, Derby Debate. Já falamos com o Zenon, já falamos com o Renato, já tivemos Marco Aurélio Moreira e agora eu estou com o Everaldo. Agora com um pouquinho mais de tempo, Everaldo, você falou rapidamente aqui dos dois derbys, né, que você participou, mas eu quero que você fale do Everaldo hoje. O Everaldo esteve na Portuguesa Santista, estava com o Sérgio Guedes, a Portuguesa Santista que volta para a Série A2 do Campeonato Paulista. Ou seja, fizeram um grande trabalho por lá, você e Sérgio Guedes, não é, Everaldo? Exatamente, Carlos. Nós estivemos esse ano lá, a Portuguesa já estava um bom tempo no ostracismo, montaram um time praticamente para permanecer na divisão, a expectativa foi além do esperado, a equipe em 20 jogos apenas perdeu um, e foi a final onde duas equipes ascendiam à segunda divisão. Felizmente, uma das equipes foi a Briosa. Foi um time que a última vez que esteve na primeira divisão foi em 2006. Então, há 12 anos que ela não figura no cenário nacional. E nós tivemos o privilégio de fazer um trabalho muito eficiente e fazer com que o time volte em breve a galgar posições de destaque como foi ela no passado. Tá certo. Aí o Everaldo,
O Everaldo ele participou do título do vice-campeonato da Ponte também em 2008, né, Everaldo? Aliás, auxiliar do Sérgio Guedes. Aliás, ele foi vice-campeão como jogador. Como jogador em 81. Como jogador e depois como auxiliar técnico. Né? Exatamente. Fernando, você frisou bem, em 1981 eu fazia parte do grupo profissionais da Ponte, o treinador era o Jair Pisserni, nós fomos vice-campeão e naquela campanha eu tive a oportunidade de jogar 3 partidas. Então, como jogador, eu fui vice-campeão paulista em 81 pela Ponte. E depois de 27 anos, a Ponte foi à final novamente do Campeonato Paulista, só que aí contra o Palmeiras, e o técnico era o Sérgio Guedes. E nessa oportunidade eu fui auxiliar técnico do Sérgio. E infelizmente nós fomos vice-campeão, mas para uma equipe, né, de tradição, e depois de 27 anos chegar a uma final paulista, também não deixa de ser um trunfo. Então eu tenho assim muito a agradecer a oportunidade que a Ponte sempre me ofereceu, porque eu fui formado na base. Então eu tive a oportunidade de ser vice-campeão paulista como jogador em 81 e vice-campeão também em 2008, mas aí como auxiliar técnico de Sérgio Guedes. Aquele derby de 81, quem teve o prazer de viver aquela fase, né? Dois timaços, né, Everaldo? Vamos combinar que eram 2 timaços. Eu disse aqui na abertura do programa, se na década de 81, você pegasse a camisa da seleção brasileira, colocasse na Ponte Preta, ou pegasse a camisa da seleção brasileira e colocasse no Guarani, por exemplo, se fosse disputar uma Copa América, por exemplo, com certeza não passaria vergonha, né? Seria uma equipe que iria representar muito bem o Brasil. Como é que você vê hoje as duas equipes? É claro que mais pelo lado da Ponte Preta, mas como é que você vê hoje os 2 times? O Guarani hoje, com o Washington Mello há pouco escalou a equipe. Desse grupo de atletas daria condições totalmente do recado. Sobre o atual jogo de domingo, né, o derby, depois de um bom tempo que vem a ser realizado, eu vejo as equipes em igualdade de forças. Tanto é que os resultados obtidos até o momento praticamente se equivalem. Então, assim, eu não vejo um grande favoritismo tanto para um como para outro. Mas o que eu espero, o que todos esperam, pelo menos os campineiros, é que seja um derby de paz, um derby que volte às tradições da cidade e que realmente isso aí mexe com todas as torcidas. E é realmente triste saber que uma torcida apenas fará parte desse espetáculo, mas isso deve-se, às vezes, à violência, né, o desentendimento em relação ao esporte, que é o futebol, que é um entretenimento e que deve ser respeitado, sim, as torcidas, as suas paixões, as suas histórias, as suas culturas, porém dentro de um clima pacífico e que a gente possa ver apenas futebol e aquele que tiver mais qualidades e tiver mais competência possa vir a vencer. E essa é a minha visão sobre o derby. O Everaldo falou do time de 78 e eu tinha buscado aqui para fazer, né? Então o time que a revista Placar colocou na capa, tem até a foto aqui, ó. Campinas FC. Um time irresistível. Então vamos lá, vou tentar por posição aqui, Fernando. Carlos, o goleiro, Carlos Ganso. O lateral era Mauro. Mauro do Guarani falecido. Isso. A zaga tinha Oscar e Polozzi. Lateral esquerdo, Dirley. Ponte também. Deus do céu, hein? Que timaço, hein? O meio campo tinha Zé Carlos. Renato que estava aqui agora com a gente. Zenon que também está aqui. O ataque, Lúcio. Careca e Tuta. Nossa. Meu Deus do céu. Que seleção, hein? Que time, hein? Exatamente. E ainda ficou gente boa de fora aqui, hein? Ficou. Nossa, nem fala. Ficou gente boa, como Vanderlei Paiva, o próprio Dicá, Marco Aurélio. Então, era tanta gente boa que, na verdade, eles precisavam dividir os 2 grupos em praticamente em números iguais, né? Então, houve um consenso em relação a isso. Mas aqueles que ficaram de fora, como eu acabei de citar, próprio Dicá, Vanderlei e outros, teriam praticamente, não seria um time e meio, para falar a verdade. Então, assim, acho que não existe argumento contra dados, né, que foram conquistados dentro do campo. E quem sabe, né, futuramente Campinas possa voltar a brilhar dessa forma, porque isso aí realmente é um orgulho para a cidade.
Tá aí então o Everaldo falando um pouquinho, né, da sua experiência. Everaldo, então, que foi vice-campeão naquele ano de 2008. Aquele derby de 81, foi vice-campeão. Ele como jogador. Que a Ponte ganhou do Guarani 3-2, você estava no banco. E liga só. Sim, né? Oi. Aqui, ó. Fala com esse. Isso. Vamos ver, agora sim. Opa. Isso. Aquele derby de 81, Everaldo, 3-2 Ponte, que foi a decisão do turno. Você então estava no banco da Ponte Preta. Sim. Então, foi um derby inesquecível, né? Realmente foi muito emocionante. E derbys inesquecíveis e emocionantes a gente espera ver novamente na próxima rodada da Série B. E é isso o desejo não só meu, como de todas as torcidas, para que o futebol de Campinas volte a crescer como um todo, fazendo com que Ponte Preta e Guarani voltem a brilhar. Tá certo. Tá aí o Everaldo falando a sua experiência como jogador, também fazendo um trabalho, né? Como hoje na Portuguesa Santista você estava como preparador físico, né? Você, Sérgio Guedes, quem que era o auxiliar do Sérgio? O auxiliar é um rapaz que esteve conosco no Rio Claro, chama Lucas. Mas ao longo da minha carreira eu tenho sido preparador físico, auxiliar técnico. Também uma pequena fase também fui técnico. Eu trabalhei 6 anos no Japão, 1 ano na Coreia do Sul e aqui no Brasil já passei por mais de 20 clubes. Então a minha vida é no futebol, foi construída no futebol e ainda eu tenho muita coisa para passar, ensinar e aprender. Porque assim, futebol, quando a gente gosta, se envolve, ela além de ser um trabalho, passa a ser um vírus. E eu espero fazê-lo com o maior prazer até o momento que eu tiver ainda vontade, disposição e gosto pela profissão. Everaldo, essa é uma dúvida particular minha, mas tenho certeza que deve ser também de muitos ouvintes e telespectadores que estão com a gente na TV Futebol Interior. O profissional do futebol, técnico, auxiliar, preparador físico, já está acostumado com essa vida nômade, de um dia tá num time... Não tem casa, né? Fixa, né? Eu costumo dizer que treinador de futebol, né? Treinador, quem trabalha com técnico de futebol, é como na vida, né? Na vida nós temos 2 certezas, que a gente vai nascer e depois que a gente vai morrer. O treinador de futebol, ele sabe que ele vai ser contratado, mas sabe que ele vai ser demitido. Né? Mas vocês já estão acostumados com isso? Já está na cultura, já até do próprio profissional? Não tenha dúvida que isso aí acaba calejando, né? A gente fala canchando as pessoas. Então, assim, no começo é mais difícil assimilar essas situações, porque às vezes você fica inconformado com certas demissões, com certas trocas. Todavia, isso aí, ao longo do tempo, vai diminuindo o impacto. Porém, não diminui, às vezes, o desgosto de algumas situações. Porque, assim, a decepção, em algumas vezes, existe sim. Mas, assim, com menos intensidade. E, ao longo do tempo, ao longo da vida, a experiência vai nos ensinando muita coisa. Então, a gente procura sempre fazer o melhor, mas, todavia, como você acabou de falar, a gente entra sempre com um cartão de saída, né? Que um dia você sabe que vai começar e vai sair, né? Todavia a gente procura fazer o máximo e o melhor de si, para que quando saia assim, ciente do compromisso e da responsabilidade que você pode fazer o melhor e feliz. Tá, o Everaldo está sempre com o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, que foi um grande goleiro, né, Fernando? Sim, seleção brasileira. Sensacional goleiro. E também, claro, o Sérgio Guedes aceitou o desafio. A Portuguesa Santista tem uma camisa muito forte. Não tem jeito, né? A camisa, a história da camisa, né, Everaldo? Independente do futebol, o futebol hoje é moderno, tem algumas equipes aí que são equipes formadas por empresário, mas eu acho que a história de um clube de futebol é inegável, né? E a Portuguesa Santista é um time de uma camisa muito forte, né? Mas o Sérgio Guedes, não sei o que pensa o colega Fernando César, também o Marcelo, mas o Sérgio Guedes é um treinador que cabe ainda em times de Série A do Campeonato Paulista, né? Série A do Campeonato Paulista, ele fez o grande trabalho dele na Ponte, né? Quando foi vice-campeão, mas depois você sempre foi junto com ele, né, Everaldo? Sempre trabalhando com ele. Sim, nós estivemos em clubes de expressão do futebol, como Santo André, em 2009, na Série A1 do Paulista, terminamos em 5º lugar. Trabalhamos no Santa Cruz,
no Ceará, enfim, Sport Recife, São Caetano, enfim, clubes de expressão a nível nacional. E, enfim, isso aí foi uma oportunidade, né? O ano passado nós estivemos no Rio Claro e ele achou melhor, e ele é de Santos, já jogou no Santos, que isso seria um desafio. Realmente nós arriscamos, mas nós chegamos ao objetivo que foi botar o time na primeira divisão depois de 12 anos. E durante a competição ele recebeu uma proposta do São Caetano, no momento que o Luiz Carlos Martins acabou saindo. Sim. E ele, por convicção e respeito ao cumprimento ele é muito ético, contrato, né? Ele é muito ético, ele simplesmente não quis aceitar e continuou na Briosa até o final. E isso fez com que ele ganhasse muitos pontos e tivesse assim um carinho e um acolhimento muito forte por parte da torcida e pela cidade. Agora, a Portuguesa, como você disse, realmente é uma equipe de tradição, é uma equipe fundada por portugueses. E ali na Portuguesa Santista, o que acontece? Quando a fase melhora, então torcedores de outras equipes, por exemplo, um torcedor que torce para o Palmeiras, também às vezes tem a Briosa, que é chamada Portuguesa Santista, como segundo time. Ou às vezes mesmo o Santista tem também a Briosa como segundo time. Então no jogo do acesso, que foi contra o Barretos, tinha 6.100 pessoas no campo. Ou seja, resgata torcedores antigos que têm ainda um vínculo com o clube, mas querem ver o clube assim, de uma forma sempre engajado em posições de destaque. E isso faz com que renasça aquela paixão do torcedor mais veterano e volte a frequentar os estádios como ocorreu. E agora a Portuguesa Santista disputa o que no segundo semestre? Copa Paulista? Então, eles ainda não tinham um plano, um orçamento para definir essa situação. Como acabou sábado o campeonato, agora tem mais ou menos umas 2 semanas em compasso de espera para ver qual vai ser a definição final. E vocês ficam lá, você e o Sérgio Guedes ficam na Portuguesa? Então, Fernando César, nós ainda não sabemos porque o contrato vigorava até o último dia de abril. Até agora. Exatamente. Então, a partir de agora, na verdade, apesar do acesso, da conquista, nós estamos, como você acabou de falar, está no mercado, está na pista, futebol, né? Estamos desempregados e na pista. Tá certo. Tá aí o Everaldo, então, jogador que foi lateral da Ponte Preta. Então, aqui no nosso derby, viu, o Fernando Sim. César? Empate. Marco Aurélio e Everaldo fizeram para Ponte. Zenon e Renato pelo Guarani. Fizeram para o Guarani. 2-2. 2-2. E o juiz apitando o Guerra. E o Flávio Guerra apitando. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo aqui, pedir pro Marcelo colocar um intervalo rapidinho. Vou agradecer aqui a presença do Everaldo. O Marcelo tem nas redes sociais aí, tem abraços. Isso, passa pra mim, aí você vai fazer o que você quer fazer, passa pra mim aqui que eu comando então, aqui deixa eu agradecer a presença do Everaldo. Everaldo, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Um grande abraço para você, sucesso aí nessa sequência. Leve o nosso abraço pro Sérgio Guedes, uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande. O Fernando César tocou no ponto, o Sérgio Guedes em todas as equipes que passa, ele deixa, na Ponte Preta foi assim também, ele deixa sempre que é uma pessoa muito ética, e no futebol nós precisamos de mais Sérgio Guedes, leve o nosso abraço para ele e o carinho enorme estar com você aqui também na Rádio TV Futebol Interior. Obrigado, Everaldo. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e que vocês continuem tendo bastante sucesso, bastante audiência e que a continuidade do trabalho de vocês continue cada vez melhor. E mais uma vez será remetido esse abraço ao Sérgio e esperamos em novas situações, oportunidades, quando possível for, voltarmos a nos reencontrar. Daí, o Everaldo que foi lateral da Associação Atlética Ponte Preta, esteve no time de 81, também na Ponte Preta como auxiliar em 2008, falando um pouquinho aqui e trazendo a sua experiência para o nosso trabalho. A gente vai passar por uma série, daqui a pouco eu vou pedir para o Guerra e vou pedir para o Washington Mello para eles se posicionarem aqui, para a gente fechar também o Balançando a Rede Debate no último bloco, tá bom? Marcelo, vai com você, depois do intervalo teremos o Flávio Guerra e o Washington Mello junto com o Fernando César, estaremos todos por aqui na Rádio Futebol Interior. Isso aí, é só puxar 2 cadeiras ou mais uma e tá tudo resolvido. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre,
Ele pergunta: vocês não acham que teria que ter mais severas? Grande abraço, Everaldo, tudo de bom, viu? Severas. Deixa eu ver de novo aqui. Vocês não acham que teria que ter leis mais severas para esses vagabundos que dizem torcedores e só mancham o futebol com violência? Então, o problema é que algumas atitudes a Polícia Militar até toma, né? Vamos ver aí aquela história de colocar o cara que foi pego uma ação não muito legal, por exemplo, na delegacia, durante o jogo. Eu acho um negócio legal. É claro que são aí ações que têm que ser feitas, viu, Alexandre? Mas, né, aquela coisa, né? A gente já viu de tudo no futebol. Enfim, eu acho que o futebol, ele ultimamente ele está sendo encarado de um jeito que eu penso totalmente diferente. O futebol não é para briga, não é para discussão. O futebol é para entretenimento. O futebol é para diversão. Não importa se o seu time vai tomar de 7-0, se o seu time vai ganhar de 7-0 do outro time. O importante é você brincar com o outro torcedor, sabe? Brincar de uma maneira sadia. Isso aí é lazer, gente. Isso aí não pode ser nunca levado pro lado da violência, viu, o Alexandre? Mas, né, a gente entende que realmente as coisas são complicadas ultimamente. E é claro, né, aquela história dos times fazerem o treinamento com portões abertos amanhã, sexta-feira, né, isso aí já foi, a Polícia Militar descartou essa possibilidade, né, porque seria mais ou menos no mesmo horário. E é claro, se fosse num lugar, num país, né, numa democracia, ou então em um estado civilizado, acho que não teria problema nenhum. O Guarani treinando com portões abertos no Brinco de Ouro, a Ponte Preta treinando com portões abertos no estádio Moisés Lucarelli. O problema é que do jeito que está a situação, você vai inflamar mais ainda. É por isso que só vai ter torcedor do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, porque os torcedores, né, a gente não pode chamar isso de torcedor, mas são torcedores. Ou as pessoas, elas não se entendem. Não é porque eu uso uma camisa verde que você que usa uma camisa branca e preta vai querer me bater na rua. Isso aí não existe, gente. Não deve existir isso daí. Mas só que, Marcelo, eu até concordo com você, mas a gente fica falando isso, a gente está falando, eu costumo dizer... Não, estou respondendo o internauta. Não, sim, eu te apoio em tudo que você disse aí, mas quando a gente começa a partir por esse lado, eu costumo dizer o seguinte, que regras e leis, elas são feitas só para quem é do bem. Quem é do mal não vai respeitar regras. Então, infelizmente, por exemplo, os treinos abertos, os treinos dos torcedores, a Polícia Militar foi cirúrgica. Não tem nada que liberar treino aberto. Por que não tem que liberar treino aberto? Porque tem alguns imbecis que vão ficar brigando por aí. Né? No mesmo horário, né? E os caras não se entenderam. Colado, e o pior é que os caras não se entendem, né? Então não tem que fazer treino aberto. Aí fala assim, mas por que a torcida da Ponte Preta não pode ir no Brinco de Ouro? Não pode, porque não se comportou bem. Então, a gente está admitindo a falência da segurança pública. A falência do Estado. O Estado está falido. O Estado está falido. Mas vamos falar de bola rolando? Vamos falar de coisas que aconteceram, que podem acontecer. O Melo sabe tudo do Guarani, o Guerra está com a gente aqui. Vamos aproveitar. Eu queria, o Flávio Guerra está por aqui, já participou também conosco lá da TV também. O Washington Melo fez a pré-escalação do Guarani e eu quero debater com o Washington Melo, com o Fernando César, com o Marcelo. Vamos debater. Olho porque no olho. 20 minutos, se você colocou a escalação do Guarani, temos que colocar a escalação da Ponte Preta também. Uma provável escalação da Ponte Preta. Não tem, né? Quem tem a provável escalação da Ponte? Eu tenho também. Eu também tenho. E chegou uma informação de última hora aqui que deixa eu ver aqui, eu estava vendo. Qual que é o lateral esquerdo da Ponte? Danilo Barcelos, Ourinho. Marcial. Não, Ourinho vai ser jogado amanhã às 10 horas. Pode pegar gancho e ficar fora. Pode pegar até 12 jogos. Não entra nesse jogo. Não entra nesse jogo. Mas essa suspensão não vale pro derby. Não vale pro derby. Só vale para a próxima rodada. Informação que tá aqui no Globo Esporte. Não vale. Você pode ver que todos os casos... Então vamos apurar. Não vale. Pro derby não vale. Então o Globoesporte.com está errado. Tá, ué. Mas por quê? Porque só porque é o Globo Esporte... Ô Melo, geralmente é assim, só vale para a próxima rodada. Não isso vale aí é regra. Rodada. Isso é regra. Só se mudaram a regra.
E não é porque é o Globoesporte.com que tá certo, não. Que não é. Aliás, eles erram pra caramba. Eles erram pra caramba. Mas vamos lá. Demais. Deixa eu apresentar o Flávio Guerra, que vai estar com a gente na cabine, lá no jogo. Vou narrar o jogo. Na cabine vai caber muita gente. Não, vai. Estarei lá, vou narrar o jogo ao lado do Flávio Guerra. O comentarista vai comentar a arbitragem, vai falar do jogo que ele entende de futebol também. Claudinei Corsi, Marcelo Corsato nas redes sociais, os repórteres Washington Mello no Guarani e o Thiago Barbosa estará na Associação Atlética Ponte Preta. Guerra, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa noite agora para o pessoal da Rádio Futebol Interior. Estaremos juntos no próximo sábado e a sua expectativa para arbitragem. Você já falou um pouquinho ali na TV, mas uma arbitragem segura para Ponte Preta e Guarani e Ponte no próximo sábado, né, Guerra? Que prazer estar ao seu lado. Grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui também. Realmente, né? A CBF não quis correr riscos, né? E colocou para o sorteio 2 árbitros experientes, um Sandro Meirahit, que inclusive vai representar o Brasil na Copa do Mundo, e o Leandro Voaden, que acabou sendo o vencedor do sorteio. Então, um árbitro muito experiente, né? Tem tudo para fazer um grande jogo. Já apitou vários grenais, experiência, já apitou vários jogos do Guarani, da Ponte Preta, conhece essa atmosfera de derby aqui de Campinas. E um principal, tem um respeito dos jogadores, tem um respeito da imprensa, tem um respeito dos treinadores. Então, eu acho que quanto à arbitragem, os jogadores podem ir tranquilo. É um árbitro que apita arroz com feijão, não gosta de ficar aparecendo, de ficar dando muito cartão, sabe conversar com os atletas, leva o jogo numa boa. Então, acho que a gente vai ter um espetáculo onde a arbitragem vai passar despercebida. O Guerra, né, Melo, apitou o derby. A torcida do Guarani chama de derby do século. A torcida da Ponte chama o derby de 81 como o principal derby entre Ponte Preta e Guarani. Claro que cada um vai puxar para o seu lado e está tudo certo. A minha pergunta para o Guerra, Melo, não sei se você vai nessa linha também, é a preparação de um árbitro de futebol. Por exemplo, num clássico como esse, você se preocupa, por exemplo, de saber a escalação dos times, quem está pendurado, quem não está? Você olha a escalação e fala, pô, esse jogador aqui, ele é difícil de lidar. Esse é caicai, não, esse é gente boa. O árbitro costuma fazer esse tipo de levantamento ou não? Ele vai lá, apita o jogo, seja qual for, e está tudo certo. Com certeza o árbitro tem que fazer isso. Hoje em dia, o árbitro tem que conhecer as equipes, tem que conhecer os jogadores, treinadores, para ir preparado para o jogo, não ser pego de surpresa. Então, eu, quando apitei esse derby, a gente fez uma preparação especial, estudamos as duas equipes, os jogadores, a comissão técnica. A gente sabia qual jogador que conversava mais com a arbitragem, o jogador que partia para a jogada individual. Então a gente se prepara sim, porque o jogo de futebol ele é imprevisível, né? Mas você já tendo algumas informações, alguns dados que você pode antecipar, fica muito mais fácil. Então, com certeza o Voaden está fazendo isso, já deve ter visto as escalações, os jogadores, apesar de estar aí no começo ainda da Série B, né? Mas o Voaden, com toda a sua experiência também, ele vai fazer esse trabalho e até às vezes liga pra gente para perguntar alguma coisa aqui de Campinas, né, que conhece, é meu amigo, e a gente, se ele me ligar, a gente vai estar batendo papo quanto a isso também. Tá certo. Aquele jogo, o Washington Mello, o Guarani venceu 3-1, né, o jogo que o Guerra apitou. 2 gols no Medina. Isso, foi 3-1, eu tenho a ficha técnica foi aqui. Denominado o derby do século, porque foi um jogo histórico, né? Porque Guarani e Ponte Preta, semifinal. Você acredita que isso vai acontecer
mais uma vez, né, Guarani e Ponte numa semifinal de Campeonato Paulista. É que hoje a gente não pode falar nada. Você dá opinião, mas o ano que vem pode acontecer. Não, mas você acha... Sabe o que é, Fernando? Você não pode falar nada. Por exemplo, o que o Washington falou agora. Você imagina Ponte Preta e Guarani numa semifinal. Eu concordo com você, Melo. O Melo tá correto. A gente imagina isso, mas você vai falar, é capaz do torcedor brigar com você, ô louco. Você tá falando que os caras não vão chegar numa semifinal. Gente, nós estamos olhando o futebol de hoje. Futebol hoje. O Melo tá correto. O jogo foi importante? Importante demais, porque decidiu uma vaga para o Campeonato Paulista, para a final do Campeonato Paulista. E ouso em dizer que o torcedor do Guarani se acha também campeão paulista. Por quê? Porque venceu a decisão. A decisão foi contra a Ponte Preta. E mesmo porque foi enfrentar um Santos na final com o Neymar voando, Ganso. Voando, né? Então, não tinha como, né? Foi vendido o mando de campo. Teve isso. Outras situações aí também. Eu ouvi muito isso, viu, Carlos? Que para Ponte e para o Guarani já era final. Sim. Já era a final do campeonato. Quem ganhasse ali já se considerava campeão. Sem dúvida. Exatamente. Ô Flávio, até saindo um pouco do derby, a gente vê aí o início do Campeonato Brasileiro, muitos erros de arbitragens, mas todo mundo pode falar, né? Muitos falam, né? Nossa, a arbitragem, o nível, né? Da arbitragem no Brasil é muito ruim. Mas lá na Europa também, né? A coisa vem acontecendo. Né? Ontem, por exemplo, no jogo do Liverpool contra a Juventus, 2 pênaltis que não foram dados. E aí, Guerra, o que está acontecendo? Né? O que acontece é que no Brasil está espalhando aí pelo mundo afora. Me ajuda aí, produção. Olha, Melo, eu acho que isso aí é um complô da arbitragem para instalarem o mais rápido possível o árbitro de vídeo. Não vai ter como. Porque né? Olha, se tem uma pessoa que está louca para isso acontecer, são os árbitros. Todos os árbitros estão ansiosos para que isso aconteça em todos os jogos, o árbitro de vídeo, porque acontece lances que é incrível. É fração de segundo, né? Parece, né? A gente, depois que vê o replay, fala, meu Deus, como ele não viu isso, mas você não vê. A gente que fica atrás do gol também não vê. Aquele árbitro que fica atrás do gol que não serve pra nada. Porque ele vê ali, mas não fala. Como que funciona isso? Então, Fernando... Você acha que ele vê, mas também não vê. Deixa eu explicar aqui, né, Guerra? Nós temos um quadro no Futebol Interior TV, no canal 8 da NET, toda terça-feira, que é o Flávio Guerra que apresenta, que é o Tá na Regra, né? Inclusive, vamos agradecer, porque tem vários lances polêmicos. Quando a gente vai... Eu gravo junto com o Guerra o programa na terça-feira, ao lado do Guina Paiva, e quando a gente vai separar os lances, né? Chega a hora que o Guerra fala assim, não, esse vamos deixar pra lá, que não é tão polêmico assim, de tanto erro de arbitragem que tem. Né? Tanto erro de arbitragem está tendo. Agora, por exemplo, o Fernando fala, eles não servem para nada. Gente, a minha visão... Aquele gol de mão do Jô ano passado contra o Vasco. Pois Será que o cara não viu aquilo? Ele estava do lado dele. Fernando, dá para defender o cara. Tinha gente atrás, tinha gente no meio dele, entre eles. Mas assim, o que a gente tem que colocar aqui em discussão é que são seres humanos. Ali não tem um robô, né? Agora... concordo com o Washington Melo. O que está acontecendo? Porque os erros parece que aumentaram. Só aumenta. Aumentou, né, Luiz? O problema, assim, aumentaram em situações decisivas que estão decidindo jogos. Aumentaram o número de câmeras para ficar contra o árbitro, né? Sim, Fernando. A gente vê hoje aí câmera para todo lado. E o Melo falou, o árbitro tem que decidir ali em 1 segundo, né? E se passar 2 segundos você não apitou, amigo, você não apita mais. Às vezes até no replay a gente fica na dúvida, né? Sim, 2, 3, 4 vezes para você ter mais ou menos uma você vê opinião. Nesse lance que você falou do Liverpool, o jogador da Roma, ele não ele chutou pro gol, o cara fez a defesa. Parecia um goleiro. Mas nem o atacante, você vê que ele... Acho que nem ele, na hora, ele teve essa certeza. É claro, né? Depois com a câmera da TV, todo mundo viu que o cara fez uma defesa. Então, você falou, né? São seres humanos e, infelizmente, são falíveis. Já no jogo do Atlético Mineiro e Corinthians, aquela bola na mão do Ricardo Oliveira, nem no replay você tem a certeza se a bola pegou ou não. Como que o árbitro viu? O
árbitro não viu, né? O de trás, é o vigia que viu. Não viu. O árbitro, nesse caso, até a gente... tá tendo interferência externa já, né? Isso aí claro. Final do Campeonato Paulista, né? Eles não querem admitir, mas já está tendo. Infelizmente, é que não provaram ainda, não conseguiram provar. Mas não tem como. O cara pergunta pra mim, pô, Flávio, não tem. Não, o cara dá o gol, depois volta atrás. Você demorar 8 minutos pra. Eu estava ouvindo o jogo do Atlético, falei isso na TV com o Guerra e pro Guina. Eu estava ouvindo o jogo na Rádio Futebol Interior. O narrador, quem que narrou o jogo lá, Marcelo? Foi. Da Globo? Não, eu tava vendo no rádio, na Rádio Futebol Interior. O jogo do Corinthians e Atlético Corinthians Mineiro. Atlético Mineiro. Rádio de Minas, né? Eu estava ouvindo uma rádio de Minas. Confidência. Rádio Inconfidência de Minas. O cara narrou o gol, chamou o detalhe do lance, o cara narrou o gol, você sabe que narrador demora para terminar o gol, né? O cara narrou, chamou o repórter é um Washington Melo 2, 300 minutos para dar o detalhe do lance, pá. O plantão, o Fernando César deles entrou, esse é o gol de número tal do Atlético. Deu a classificação. E na TV Globo, que estava passando o jogo São Paulo e Fluminense, o Kleber Machado falou gol em Minas, 1-0 Atlético. Pois é. Depois cara, o cara fez tudo isso. O gol foi anulado. Não, no rádio foi mais ou menos isso. Aí o cara chamou um teaser, que é uma propaganda, né? Sim. E aí depois ele voltou e falou, não valeu o gol. Eu falei, mas como assim? Não valeu o gol. Enganou. Aí achei que tinha sido erro deles. Não, foi a demora da arbitragem. Então, é nesses casos que dá pra gente dizer que, cara, tá na cara, tá tendo interferência. E por isso que tem que ter o árbitro de vídeo, né? Porque com o árbitro de vídeo a decisão é tomada ali na hora, né, Guerra? Foi interessante a declaração do Fábio Santos. Ele falou, pra que gastar com o árbitro de vídeo se já tá... As informações estão chegando, né? Tá escancarado, né? Vai gastar 30 mil por jogo. Tem até repórter ajudando ali na beira do gramado. Na verdade, o Guerra tá fazendo mais barato, porque 45 mil foi que a CBF apresentou lá. Dissemos isso no programa da TV. Em Portugal, o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, ele custa 12 mil por partida, 12 mil reais. Na Itália, 15. No Brasil, quanto? E no Brasil, os caras pediram 45. Mas a CBF é rica pra caramba. Tá querendo economizar o quê? E ela não quer pagar, ela quer que os clubes paguem. Ela quer que os clubes paguem, Carlos, então tá complicado. Essa história dos árbitros hoje em dia é difícil, né? Principalmente jogo grande, tem 89 mil câmeras e o cara tem que decidir ali na hora. Então eu acho que é um pouco cruel também para os árbitros. Eu tinha uma ideia de que esses árbitros atrás do gol iria ajudar demais, mas eles só atrapalham. Então alguma coisa tem que ser feita. Só que o VAR também são lances assim específicos. Por exemplo, vai dar polêmica. Gol ou não gol, pênalti, né? Impedimento, expulsão equivocada. E qualquer coisinha, você não pode chamar o VAR também. Mas você considera a situação do árbitro, né? Tem uma interferência externa. E se ele não muda, depois ele vai ver que ele estava errado e a imagem provou o contrário, enfim. É uma situação complicada, né? Pode acontecer também, né? Pode acontecer. E o árbitro de vídeo também não vai tirar totalmente a dúvida. E tem lance que é interpretativo. O Guerra pode achar uma coisa, ele tá apitando o jogo, o cara do vídeo acha outra. Só que o que vai valer é a sua opinião. Exatamente. É o de quem tá apitando. Lances de interpretação só vai ser acionado o árbitro de vídeo se o árbitro perguntar. Que tá apitando o jogo. O que tá apitando. O cara que tá vendo na TV não pode fazer nada. Não pode falar nada. Não pode chamar o cara no ponto e falar, você errou. Não. Se ele apitou, que nem esse lance do Palmeiras e Corinthians, ele apitou o pênalti. Se pra ele não, pra mim é pênalti, mesmo lá falando que não é, então prevalece a decisão do árbitro de campo. Exatamente. Aí ele apitou o pênalti, aí o cara tá vendo lá, o cara, vamos supor, em 10 segundos, não foi pênalti. Não, ele não pode falar. Mas ele mudou, sem ter o árbitro, sem ter o VAR, ele mudou. Ele deu pênalti, depois não deu mais? Então, porque teve interferência. Então, mas é isso que eu tô falando, por exemplo. Isso é vocês que estão falando. Ele não tinha dúvida que foi pênalti. Só que depois ele mudou. Porque começaram a falar. Aí se ele não muda de opinião, depois vai ver que é pênalti. Mas que não tinha sido pênalti. Então. Mas ele foi... Independente, a gente não sabe, até agora a gente não provou que teve interferência externa. Ele deu entrevista ele foi falando que foi auxiliado pelo Bandeira. Então ele pode mudar a decisão dele
antes de reiniciar o jogo. Não, não estou dizendo que foi interferência externa. Outra pessoa da arbitragem falou, não foi pênalti. Não, foi o Bandeira. O Bandeira gritou no ponto para ele. O protocolo do árbitro de vídeo é esse. Só vai... lance interpretativo só vai ser alterado se o árbitro do campo perguntar. Certo, esse é o protocolo. Ele não vai ter a mesma transmissão, por exemplo, no caso do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, o árbitro disse, é o Marcelo, né? Marcelo Aparecido. Ele disse que ele foi avisado pelo Bandeira, o Bandeira gritou no ouvido dele, canto. Isso. Quer dizer que não é pênalti, canto. Aí o quarto árbitro também. Canto. Falou pra ele, canto. Aí ele disse, eu achei que foi pênalti. Só que 2 companheiros falaram que foi canto. Ele falou, então a demora... Ele disse que a demora foi feita porque ele não conseguia chegar até os caras para ter a certeza. Mas aí no caso acertou, porque na minha opinião não foi pênalti. Também, não foi pênalti. Foi na bola. Não, ele acertou errando, porque não pode ter interferência. Se tem interferência externa, tá errado. Não, mas não teve interferência externa, não, tem que se falar o contrário. Mas 8 minutos... O problema foi a demora. Não vai admitir. O problema foi a demora. Eu tenho certeza que teve. 8 minutos você tem que contratar um escritório de advogado muito bom para defender o cara. Você pode falar até, o Guerra também, não sei se você já chegou a usar o aparelho, mas no vestiário aquilo lá vai funcionar. Com esse folinho igual que eu estou usando aqui. O Melo sabe disso, a gente vai fazer transmissão. Quando o estádio está com 3, 2 mil pessoas, esse foninho aqui vai funcionar para você, Melo. Agora vai com 15 mil torcedores, um foninho desse aqui. Você não vai conseguir ouvir. Quer dizer, então, o problema aí também é o equipamento pode ter prejudicado. Mas tem que ser feito alguma coisa, porque estão errando demais. E eles não erram porque eles são mal intencionados. Não é isso. Eu conheço o Guerra há pouco tempo, mas conheço outros árbitros. E a gente conversa com eles, a gente sabe, os caras são honestos. Mas é assim, eu acho injusto demais. O cara tem uma fração de segundo, tem lance que a gente vê 15, 20 vezes, a gente tem uma decisão. O cara tem que decidir em segundos. E outra coisa também, né, Guerra? Eu acho que tem que profissionalizar, né, a arbitragem, né? O cara ter só essa profissão. Mas já não tem tem um que é preparador físico, outro é policial, outro é gerente de banco. Eu ia entrar nesse ponto. Você falou que tá tem que profissionalizar. Realmente, está acontecendo muito. O futebol evoluiu demais, parte física, parte técnica. São muitas coisas envolvidas, dinheiro. A arbitragem parou. Isso. Né? Então, foi feita uma renovação. Os árbitros que estão chegando não estão preparados. Não foi feita uma preparação adequada. Isso que o Melo falou realmente acontece. Tirando os árbitros FIFA hoje, no Brasil, que são 10, o resto, todos, têm uma profissão paralela. Assistentes, então, pior ainda, porque o cara ainda recebe menos, metade do árbitro. Né? Então a gente pega... É um complemento de renda pro cara. Então a gente vê assistentes, policiais militares, é dono de comércio, é professor, é mecânico, tem de tudo, cara, tem de tudo, entendeu? Então o cara não treina, ele trabalha a semana inteira, final de semana pega o avião, vai fazer o jogo. E tá preparado? Tá com problema no trabalho, tá... Muita responsabilidade. Dos times, né, para fazer o derby, o cara não se preparou, não se preparou, né? Então ele fica assim, infelizmente, tem uma concentração até pro trio de arbitragem, né? Apesar da arbitragem ser profissionalizada no papel hoje, né, na prática isso não acontece. Infelizmente, o árbitro no Brasil ainda ele é amador. E por que você acha que a profissionalização do árbitro de futebol ainda não aconteceu? Porque a gente vê que o árbitro quer por causa de dinheiro, a CBF não quer assumir. Não, mas espera aí, mas isso aí não depende da CBF, isso aí depende... O cara vai ter que pagar. Ele tem que ser contratado por uma empresa. Não, mas quem organiza o campeonato não é a CBF? Quem tem que pagar é a CBF. Não, peraí. Para você se profissionalizar em alguma coisa, primeiro precisa existir a função para você colocar na CLT. Isso aí é um problema governamental e não só de querer. Você tem que poder, mas tem que estar amparado pela lei. Tem que ter uma faculdade de arbitragem. Não é isso. Precisa virar uma profissão. Por exemplo, para você existe. Trabalhar no rádio, por exemplo, você precisa ter o DRT. Árbitro de futebol hoje é uma profissão regulamentada? Por lei. Lei federal. Então, demorou.
O que aí demorou, alguém tem que assumir. Exatamente. O problema então, é esse. Ninguém quer assumir. Mas ninguém quem, Guerra? Tem algum sindicato dos árbitros? Tem o sindicato dos árbitros de São Paulo. Mas peraí, o presidente, você sabe? Arthur Alves Júnior. Mas peraí, o sindicato trabalha para quem? Os árbitros. Então, mas aí cai no que o Melo falou. A CBF teria que passar arbitragem para o sindicato. A federação teria que passar arbitragem para o sindicato. O sindicato teria que fazer escala. O sindicato teria que formar o árbitro. Isso não acontece. Pois é. Hoje quem forma os árbitros é a federação. E a CBF no Campeonato Brasileiro é a CBF que escala. Então os árbitros, eles são autônomos. Tá? Ele ganha por jogo. E ninguém assume a responsabilidade, ninguém quer contratar, como foi falado aqui, contratar o árbitro para receber fundo de garantia, 13º, férias e tal. Exato, as despesas são responsabilidade. Pois é, mas demorou. Isso já deveria ter acontecido ontem. Tem que acontecer ontem. Beleza, também concordo. Temos 8 minutos de falar ainda. Vai falar isso lá pro presidente da CBF. Não, mas quem que é o presidente agora? Nem sei. É o Caboclo. É o Caboclo. Mas, o Marinho foi banido. Então, mas sabe o que é? Eu acho que... Não, o Marinho tá preso. Não, eu acho que a Nero foi banido. Eu acho que a abordagem... Vamos falar de... Gente, vamos falar de coisa boa. Deixa esses caras pra lá. Eu acho que a abordagem... Aí que eu pego um pouco do sindicato. A abordagem do sindicato está errada. Porque o sindicato ele não tem que abordar a Federação Paulista. Mas não tem representatividade nenhuma. Como não tem? Eles representam uma classe. Mas ninguém sabe. O Guerra falou aqui o nome do presidente. Você já ouviu falar? Não, mas, Melo, peraí. Eu discordo. Se tem um sindicato, se tem um presidente estabelecido, a gente tem que respeitar. Então, qual é a abordagem? A abordagem do sindicato dos árbitros tem que ser com os clubes de futebol. Mas eu acho que mesmo assim, profissionalizando, os erros vão continuar acontecendo. É a formação que está errada. É a formação dos árbitros que está errada. Não, se você profissionaliza, eu acho que a possibilidade do erro vai melhorar, vai ter erros. A formação está errada. Porque no futebol, por exemplo, o cara não começa ali no sub-12, então continua do jeito que tá, então. Não é isso que eu tô falando. Calma, sub-12, sub-15. O cara tem que ser preparado para pitar uma série B, uma série A, uma série C. Como isso? Primeiro você começa pitando o amador da sua cidade, mas tudo com a chancela, é assim que fala, da federação ou do sindicato. Mas isso acontece hoje. Será que acontece? Acontece, não acontece, Guerra? Você não começou apitando a série A. Você não começou o primeiro jogo seu, foi Ponte Preta e Guarani. Tem uma escola para árbitro? Federação Paulista tem uma escola. Aí é que tá, você falou, né? Teria o sindicato formador. O sindicato, porque o sindicato pega os campeonatos amadores das cidades. O sindicato escalaria esses árbitros para começar apitando amador, começar apitando futebol de base. Hoje, infelizmente, a federação, se você quiser ser árbitro, você nunca apitou um jogo na sua vida. A federação abre a inscrição, você vai lá, passou na prova, faz o curso e vai apitar. Então, a formação cadê? Eu tô com 25 anos, entendeu? Eu quero ser árbitro, você é árbitro. Exatamente. Então, o cara fez o curso de 1 ano, acha que já vai apitar a Série A, a Série B. E está acontecendo isso hoje. O árbitro está chegando na Série A, na Série B, muito rápido. Então. Por isso que a gente está tendo um grande... de 2 anos para cá, a gente está, né? Muitos erros que você vê. Poxa, erros grotescos. Verdade. Né? Porque quando a gente tem dúvida, eu, por exemplo, nas transmissões faço isso. Eu até tiro a culpa do auxiliar ou do árbitro. Mas tem lance que não tem como errar, cara. Tem lance que não tem como errar. Bom, Carlos, a gente tem mais 8 minutos de programa. Esse lance da arbitragem é polêmico. O Guerra vai estar com a gente sempre, se Deus quiser. Vamos falar rapidinho aí do final do derby, dessa parte final aqui, do derby das equipes, dos dois times. Com informações aí que a gente vai trazer o time da Ponte. Vai, então vamos lá. Furo de reportagem. E o Guerra também está com a gente aqui. O Guerra está com a gente aqui. O Guerra que vai estar na transmissão do jogo do Guarani contra a Ponte Preta no próximo sábado. Deixa eu só... O Melo trouxe essa informação, ele falou do Globoesporte.com. Eu estava dando uma lida aqui nos outros sites também, no UOL, até no portal Futebol Interior. Realmente,
a informação que se tem em todos os sites... Não, eu falei aqui, não, você está errado, ele está fora do derby. Ele está fora do derby. Julgamento vai ser amanhã às 10 horas. Pode pegar até 12 jogos de suspensão. A informação que se tem. Ele foi punido direto, então, ele foi expulso direto, o árbitro carregou lá. Eu acho que ele vai pegar 2 jogos de suspensão, não deve jogar o derby. Não, então, mas segundo o Carlos, essa informação é incorreta. Eu acho que eles mudaram o procedimento, mas tudo bem, vamos. Não era assim. Não era assim. Mas você tem não que era assim. ter certeza, né? Não, ok, não, eu tenho certeza. Eu continuo batendo que a punição, se acontecer, ela não vale pro derby. Quem viver, cara, verá. não pode acontecer isso. Daqui a pouco os caras estão tirando gente de jogo amanhã. Isso não pode acontecer. Eu lembro que uma vez o Kleber, gladiador, ele foi suspenso um dia antes de um jogo do Coritiba. Ele jogou aquele jogo, só cumpriu na outra. O Jailson, tem um prazo. O Jailson, ele foi suspenso no jogo antes contra o Corinthians. Mas a gente não vai conseguir resolver. E outra, tem um efeito suspensivo. A Ponte Preta pode entrar com efeito suspensivo. Ele joga no jogo quando o Supra. Fernando César, por favor. Ponte Preta, já tirou. A Ponte Preta? Não, escala Corinho. Pode escalar Corinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para um cara que é teimoso, hein? Tá esperando o derby ansiosamente, tá tomando remédio pro coração. O Washington Mello conhece muito bem. O nosso Rinaldo Cizenando. Abraço, Rinaldo. Ah, pois não. Diz ele Rinaldo, tá preocupado, hein? Tá preocupado. Sábado a gente vai se encontrar lá na casa da Dona Rosa. Opa, antes e depois. Simpática demais, hein? Estarei lá. Beijo pra Dona Rosa. Vamos ganhando ou perdendo, estarei lá. Vamos lá. Fernando César, então. Da Ponte, nem o Doriva sabe. Não, mas vamos lá que eu te ajudo aqui. Vamos lá. Ponte Preta para jogar o derby. Ivan tenho certeza. O Ivan é certeza. Igor, lateral direito. Renan dupla Fonseca, de zaga. Renan Fonseca. Jogou o Reinaldo, deve ser o Reginaldo. Não, vai ser o Reginaldo. O Reginaldo não jogou ontem porque ele não está inscrito e não pode disputar a Copa do Brasil. Agora na lateral esquerda, se ele cair o tal do Marcial, tá pedindo para perder o jogo, né? Não, então, tá pedindo para perder o jogo e o cargo, né? Ele vai morrer abraçado com o Marcial. Pelo amor de Deus, né? Mas pra mim joga o Ourinho. Se o Ourinho não jogar, né? Mas o departamento jurídico da Ponte Preta é muito bom. Caso ele seja suspenso, consegue efeito suspensivo, ele joga o derby e cumpre depois. Gente, vamos escalar o time Ourinho, sem comentar, por favor? Então vamos lá. Vai, rápido, tá bom, ok, patrão. Então vamos lá. No meio. Ivan, pega o cartão vermelho que eu vou expulsar o Carlos. Renan Fonseca, Reginaldo e Ourinho. Meio campo da Ponte. Meio campo deve ter o André Castro. Jogou bem ontem. Jogou bem. Paulinho, que foi poupado. Thiago Real. Thiago Real. O ataque deve ter o André Luiz, que volta. André Luiz. Não jogou ontem porque não pode disputar a Copa do Brasil. Barcelos. Danilo Barcelos é certo. Eu tenho uma dúvida no ataque, mas na entrevista do Dorival hoje, ele deve manter o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso que perdeu um gol ontem. Gol imperdível. Nem o Washington Mello, que não é lá essas coisas como centroavante. Não, ele não perderia. Nem o Washington Mello perderia. Só erra quem tá lá, né? Tá. Ele fez o correto. Agora então o Melo fala o Guarani que vai pro jogo. Guarani. Né? Ah, pois não. O Guarani terá aí uma dupla de zaga inédita, né? O Edson Silva substituindo ao Felipe Maia suspenso e o Everton Alemão fazendo aí a sua estreia, já que o Anderson sentiu um estiramento na coxa e não vai pro jogo. Então o Guarani deve ir a campo com Bruno Brígido no gol. O Lennon aí teve um problema intestinal, ainda é dúvida, mas eu acredito que vá para o jogo. Então, Bruno Brígido, Lennon, Edson Silva, né? O Everton Alemão ali na zaga, fazendo a sua estreia. O Marcílio retornando à lateral esquerda, ele que não jogou lá em Goiânia. Baraca e Ricardinho, o quarteto mágico, né? Jogando pela primeira vez nessa Série B. Rondinelli, Bruno Nazário, Eric e Bruno Mendes. Lembrando que Barack e Bruno Mendes, os únicos que disputaram o derby. Exatamente. E os jogadores que vieram do Santos. Rafael Longini teve o seu nome publicado no BID hoje à tarde, vai ficar à disposição do banco de reservas. Já o Kaique, né, sofreu uma fratura num dos dedos da mão esquerda, né? Está com a mão imobilizada. Está igual o Marcelo Corsato. Não deve ir para o jogo, exatamente. Vai para a transmissão. Apesar que o cara joga com o pé, né? Mas atrapalha, né? Atrapalha. De repente cai em cima do braço, em cima da mão. Então, o Kaique e o Anderson, né? Que com esse estiramento não devem ser relacionados. Os jogadores já estão concentrados. Né? Eu falei. Marcílio está voltando. Marcílio, né? Retornando à lateral esquerda. Marcílio está 100%. 100%. Ele não jogou contra o Atlético, porque ele, no jogo contra o Sampaio Correia, ele sofreu um corte na testa, né? Posso entrar ali?
Me ajuda aí, produção. Vai, Melo. Então é isso. Tá certo. Esse Washington Melo. Isso, dá amarelo pra ele. Aí. Recebi cartão amarelo. Foi amarelado. Você deu vermelho pra mim, mas você não é árbitro. O árbitro é o Guerra. O nosso árbitro aqui é o Guerra. O Flávio Carlos foi expulso direto. Não, mas pelo Washington Melo eu não aceito. Pelo Washington Melo eu não aceito. O Flávio Guerra estará... Amarelo é suspenso. O Flávio Guerra estará conosco na transmissão do derby número 192, que irá acontecer no estádio... Você sabia, não é 191? 192. Tá vendo? Vocês vão discutir até o número pela minha do derby conta, agora. 192. Jesus! Ainda bem que a pra mim é o derby de número 191. Ainda bem que a transmissão sábado vai começar 10 da manhã. Se deixar aqui, Guina, vai até meia-noite, viu? Segundo amarelo, tá expulso. Não, acaba o programa, tá expulsando todo mundo. Guerra, muito obrigado pela sua participação. Cadê o Dadá? Vocês falaram com o Dadá? Lá no Brinco. Obrigado, um abraço, até mais. Então, até sábado. Valeu, esse Flávio Guerra conosco aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Ô, Fernando César, então estamos todos preparados para o grande derby que acontece nesse sábado, jogo marcado para 7 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Deveremos ter recorde de público em Campinas, hein? Todos os ingressos vendidos, 18 mil pessoas, 18 Antes mil de encerrar, fala. O Fernando César, o Dadá aqui, né, que nos recepcionou aqui maravilhosamente, né? A equipe aqui da TV FI, a Rádio FI, parabéns, viu, Dadá, pela casa aqui, sucesso total. Muito obrigado por ter recebido aqui todo o pessoal. Gente, obrigado a vocês por estar aqui. É uma alegria muito grande de receber o pessoal aqui da TV, do rádio, do futebol interior. Fico muito contente. E estamos aqui de braços abertos para receber a torcida da Ponte, a torcida do Guarani e do Galo, né? A torcida do Galo aqui em Campinas. A torcida do Atlético Mineiro assiste todos os jogos aqui, viu, gente? Aqui é um ponto de encontro, então, da torcida do Galo. Mas não é só do Galo. Aqui vem Corinthians, tem Palmeiras, a gente tem mais do que uma TV, tem mais do que um ambiente, pode ver outros jogos aqui também. Fora isso, tem uma pizza. Que delícia a pizza, hein, Dadá? E como que é o atendimento aqui, de segunda a segunda, qual que é o horário? É das 10h30 da manhã até o último cliente. Já no outro dia, meia-noite, 1h da manhã, a casa funciona direto, funciona à tarde. Quem está andando por aí, por Campinas, chegar às 4 horas da tarde, tem um lanche, já tem pizza 4 horas da tarde. Então é almoço a partir das 10h30 da manhã. Marmitex? Marmitex também. Eu tenho mais de 40 tipos de prato quentes, mais de 30 tipos de salada e uma grande variedade de sobremesa. Sobremesa tudo feita na casa. Então é muito bacana mesmo, vale a pena conhecer. Chega aqui, se não tiver legal, pode reclamar pro Dadá que eu tô aqui na porta. E aqui é pertinho, né, Dadá? 200 metros da Lagoa do Taquaral. Eu tô aqui no Parque Taquaral, próximo à Lagoa, 200 metros da Lagoa do Taquaral. É bem perto, bem fácil de vir, próximo ao Colégio São José. Então é um lugar tranquilo, bem tranquilo para chegar. E no derby, Dadá, você, apesar de torcer pro Atlético Mineiro, o que você acha que vai acontecer no derby sábado em Ponte Preta? Eu já falei isso e vou repetir. Eu acho que vai dar empate. Eu acho que esse jogo vai dar empate, que faz tempo que não tem o derby. Eu tenho tudo para empatar e eu não vejo nenhum favorito nesse jogo. Eu acho que vai dar empate. Valeu, Dadá, muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço, boa noite. Aí está o Dadá, hein? O comandante aqui da pizzaria do Dadá. Que delícia! Tchau, Melo. Tchau, Melo. Um abraço. Grande abraço. Fernando César. Grande abraço para você. Valeu. Grande abraço. Agradeço. Ótima transmissão. Sábado, futebol interior desde as 4 da tarde. Toda a equipe reunida. Vamos nessa para a melhor transmissão do derby da Série B. O Carlos vai entrar no ar às 7 da manhã, Fernando César. Já com todos 7 da manhã. Na Rádio FI. Na verdade, ele está enganado. Eu vou entrar no ar às 6. Não é no futebol interior, mas é às 6 da manhã. Vive de rádio. Tive que dar um jeitinho para transmitir o jogo, né? Giovanni falou que é para terminar. Ô Giovanni, muito obrigado, viu, patrão? Você manda, você manda. Grande abraço para o Giovanni Paiola na TV Futebol Interior, no Facebook e também no Instagram. Agradecendo ao Guina Paiva que comandou o Canal 8. Muito obrigado, me dá minha camisa aqui, valeu. Guina Paiva que comandou o programa Canal 8 na NET Campinas Futebol. O Washington Melo, Arthur Eugênio, o Rodrigo que trouxe as meninas aí para brilhantar o programa. Ao Marcelo Corsato. Cartão vermelho para mim, Corsato? Direto. Então tá bom. Cartão vermelho direto. Agradecendo ao Dadá também
Muito obrigado pela acolhida ao pessoal aqui da Rádio Futebol Interior. Bom, em nome de todos, agradeço o carinho da audiência do torcedor. No sábado, a partir das 5 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa, estaremos lá para transmitir este jogão de bola entre Guarani e Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani, o derby campineiro. O maior, eu que sou de Campinas, né? Eu que sou de Campinas, sei a importância do jogo Ponte Preta e Guarani. Real Madrid, Barcelona, Palmeiras e São Corinthians, Ponte Preta e Guarani. Esse é o jogo. Cartão, tchau para você também, Guina. Esse é o jogo, o maior evento de Campinas, e a gente espera que os torcedores se comportem